Você está no podcast Sem Tensão. Podcast que dá voz ao eletricista. Meu nome é Robson Galvão. E eu sou o Adriano Rodrigo. E hoje a gente tem um convidado aqui, galera. Olha, a gente tá chique aqui, viu? Porque o cara veio direto da Record pra cá. E quem é ele aí? Vamos apresentar ele aqui. Na verdade, ele vai se apresentar aqui. Fala aí, meu amigo. Sou o André Aquino, pessoal. Me conhece aí da rede social, todo mundo. Espero que todo mundo, né? Obrigado aí pelo convite, né? Dessa vez deu certo. Fui o segundo convidado. Vocês estavam gatinhando ainda. E fico feliz até que o projeto de vocês cresceram bastante. E hoje tá nesse patamar aqui, ó. Ó o nível do estúdio, pessoal. Obrigado mesmo, pessoal. Robson, Adriano. O recém-pai aí, né, o Adriano? Como que tá sendo suas noites? Cara, minhas noites têm sido abençoadas, né? Coisa boa, não tá dormindo, né? Tá pra com o olho quem vermelho. dormir nunca mais, né? Não nunca mais não, vamos falar assim não, né? Tem dormido sim, graças a Deus. É uma bênção. É a segunda bênção, na verdade. E a gente tá um pouquinho acostumado já com o primeiro, né? A gente apanha um pouquinho no primeiro, no segundo agora já tá calejado. Eu passei por isso já 3 vezes, né? Mas meus filhos estão tudo grandes, então foi uma época boa. Vivi agora é bastante, outra fase, né? Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado mesmo e tô feliz aqui por estar aqui, um pouquinho nervoso, mas vamos desenrolar aí. Nervoso aí. Ai, quem tá nervoso aí? A gente que agradece, pô. Obrigado aí pela oportunidade de poder ter você aqui com a gente, né? E falar o momento dos pais aí, né? Eu também sou pai de 3 filhos. Mas vamos iniciar com as perguntas aí, que aproveitar que ele tá nervoso, né? Pertinho do Vamos Dia das nessa Mães, daí. né? Pertinho. Pertinho do Dia das Mães. Aí, ó. E estamos falando de pai. Mas tá bom. Certo, André? Obrigado pela sua presença e vamos pra cima. Vamos sim. Ó, certeza. já começamos com uma aqui que vai te dar um bom gancho aí pra você falar um pouquinho. Eu vi que você tem 15 anos de experiência, certo? 15 Só anos. que desses 15 anos de experiência, normalmente não são 15 dias. E eu creio que tanto os que te conhecem como aqueles que não conhecem, estão conhecendo agora, deve ter essa curiosidade aí de como tudo começou, né? Como que o André chegou nesses 40 e poucos mil seguidores aí. Verdade, 42, né? 40. 42 mil. Bastante coisa, né? E a rede social vou falar daqui a pouco, como tudo começou, mas eu 15 anos de experiência, desde os meus 18, e eu caí de paraquedas na profissão, né? Comecei na indústria, por incrível que pareça. Eu comecei numa indústria como operador de máquina. E fui me desenvolvendo e acabei gostando da elétrica e comecei a mexer nas máquinas. E aí foi nessa que deu o gosto da profissão, né? Mas eu acho que, assim, questão de gosto, eu acho que é desde criança, né? Meu irmão tá aqui hoje, o Samuel, e com certeza ele deve lembrar, mais velho que eu, que eu desmontava carrinho, ferro de passar roupa quando dava defeito, eu que consertava, isso com 12 anos, 10 anos, então eu acho que a profissão vem desde lá de trás. Então são 15 anos na profissão, desde os 18, e a indústria em si foi um divisor de águas para mim, que eu peguei gosto pela profissão. Logo em seguida eu saí da indústria, então eu fiquei meio assim, e aí, será que eu continuo na profissão, não sei o quê? Mas aí resolvi estudar. Eu estudei elétrica 9 anos seguidos da minha vida, eu tenho formação técnica, eletrotécnico, né? E são 15 anos de muito aprendizado. Logo em seguida entrei em operadora de celular. Então em operadora trabalhei com gerador, com alta tensão, cabine primária. E trabalhei muito com baterias também. E hoje, há 5 anos atrás, eu resolvi trabalhar por conta, né? Autônomo, e tá dando tudo certo aí, graças a Deus. Em 5 anos aí nunca me faltou serviço, sempre tem alguém me procurando. Hoje, particularmente, eu dou preferência a clientes antigos. E estamos aí. Boa. E essa qualificação sua aí, profissional? Você falou de 9 anos aí estudando, se preparando. Dentro desses 9 anos, você era daquele que trabalhava e estudava, ou você tirou um período mesmo de estudo para depois entrar de cabeça aí nessa área industrial? Teve épocas, a gente falou de filhos, né, de não dormir direito, mas eu já cheguei a dormir 2, 3 horas por dia. Porque assim, quando eu comecei a trabalhar por conta, eu fazia curso técnico.
E eu fazia um curso técnico e trabalhava à noite na Claro. Operadora Claro, né? E lá eu era plantonista, então dava chamado, falta de energia, eu tinha que ver. Eu trabalhava na recuperação de vandalismo. Então o pessoal roubava muito cabo, eu tinha que ir lá recuperar e tal. Então, nessa época principalmente, eu cheguei a dormir muito pouco, cara, muito pouco mesmo. E eu tinha um chefe, que depois eu quero até falar um pouco dele também, que ele foi um dos caras que mudou minha vida. E eu acho que eu tô na profissão também graças a ele, e claro, a minha força de vontade também. Mas esse cara, ele mudou minha vida, cara. E nessa época ele era meu chefe e eu entrava às 10 horas da noite. E eu, curso técnico, eu fazia ETEC e eu saía às 11 horas da ETEC e tinha que entrar às 10 da noite, né? Então ele passava um pano sempre pra mim, de 1 horinha, pra mim começar a trabalhar às 11 e depois da ETEC. Cara, não, a empresa ainda vai comprometer ele. Não, ele tá mais lá, não, ele né? hoje tá na TIM. O nome dele é Edson Genuíno. Então, sou muito grato a ele. Nossa, ele sempre me apoiou muito. Eu comecei em operadora em 2013, 2012, eu acho, na Nextel. E ele saía de uma empresa e já me levava na outra. Então, eu lembro que quando eu saí da Nextel, ele falou, André, pede a conta. Pede as contas. Eu tinha 5 anos de empresa. Ele falou, pede as contas. Você vai perder todos os seus direitos, mas eu vou dobrar o seu salário aqui. Então, quando eu saí da Nextel, ele fez isso por mim. Caramba. Aí você foi pra Claro, então. Então, aí nessa época que eu comecei a trabalhar por conta, eu trabalhava à noite, e aí ficava a noite inteira. Quem trabalha à noite sempre dá um jeitinho de dar um cochilinho, né? Normal isso aí. E ele chegou certo dia, ele não, né? Eu fazia assim, o gesseiro, eu trabalhava muito com gesseiro. A gente abriu uma sociedade junto, o Eduardo. E a gente abriu essa sociedade e ele pegava todos os serviços de gesso e ele passava a iluminação para mim. Então era uma sociedade assim, cada um ganhava o seu, né? Era mais uma parceria. Então dormia bem pouco e aí eu trabalhava à noite, estudava das 7 às 11 e depois no dia seguinte eu saía para fazer os bicos. Então foi nessa que eu fui conquistando os clientes que eu atendo até hoje, né? Desde que eu comecei a trabalhar com a Autônomo. Autônomo, então, veio desde junho de 2020 ali. Isso, nessa época. Quando você começou no Instagram também. Eu fui casado por 10 anos, me separei em 2019, foi isso mesmo, 2020. A gente viu lá a primeira postagem, 18? 28. Dia 28 Nossa, de junho. vocês investigaram minha vida, hein? 2020, a primeira postagem. Eu até ia falar um pouco sobre isso, porque um pouquinho entrando em rede social, daqui a pouco a gente volta aqui. Mas, poxa, acho que eu vi lá 37 curtidas. Tem conteúdo seu hoje que passa de 7 mil, cara. Tem a das ferramentas, que é a que eu tenho mais, é 7 mil curtidas. E se for falar de ferramenta, talvez quando você começou lá naquela época, não tinha nem maleta pra tirar foto, não né? Não tinha nada. Agora dá até pra se esconder atrás das malas. Olha, esses dias apareceu uma lembrança no meu Instagram com um kitzinho de ferramenta bem básico, uma parafusadeira da Britânica. Isso em 2019, 2020, se eu não me engano. Foi 2020. E nessa época eu trabalhava para Claro à noite e trabalhava com as ferramentas da empresa. E eu usava as ferramentas da empresa para fazer meus bicos durante o dia. Então eu não tinha ferramenta. E eu fui comprando isso aos poucos, né? Eu tive um pessoal conhecido, uns amigos aí, que eles trabalhavam também em empresa de TV, né? Claro, Vivo e tal. E eles tinham uma pegada lá, não sei se com você era da mesma situação, que eles tinham uma bolsa de ferramenta, né? Fornecida pela empresa. E sempre eles estavam trabalhando com aquela bolsa de ferramenta. E na época de tirar férias, você tinha que ir na empresa e apresentar aquela bolsa. E tinha que ter todas as ferramentas que você pegou ali. Se tivesse faltando alguma ferramenta, eles já descontavam automaticamente das suas férias. Era assim mesmo? Era assim. Nossa, eu quando saí da Claro, eles conferiam tudo. Aí teve pessoas que a gente trabalhava com notebook. A gente precisa fazer isso com os caras que trabalham com a gente. Que dava dicas já. Pega esse drive aí, viu? A gente trabalhava com notebook por conta de relatório, então tinha que devolver tudo. E quando a gente perdia uma ferramenta, tinha que pagar. A gente tinha que repor. Fala, vamos comprar uma mais baratinha. Na lista não tá a marca.
Aí vai lá no Mercado Car, lá pega aquelas de R$1,99 e já coloca, já joga lá. É uma Philips, só tá escrito que é uma Philips de tal polegada. Você vai e joga Vai lá e lá. O compra, importante já é devolver. Mas e aí, de lá pra cá, na sua visão, além de seguidores, é claro que é perceptível, mas o que que tem mudado assim na carreira, né? Na sua visão? Eu acho que em questão de rede social hoje, o que me traz muita coisa eu sou muito querido. Eu acho que eu sou muito querido por muita gente. Vamos deixar uma caixinha de pergunta aí. Você. Eu acredito que eu tenho muito admirador. Isso de uns 2, 3 anos pra cá aumentou bastante, mas pessoas. Eu lembro que na Feicon do ano passado, um rapaz pediu pra tirar foto comigo lá naquela passarela que dá acesso, aí passando em cima da imigrantes ali. E um cara do Espírito Santo falou: Meu, se eu não te ver mais, não sei o quê. Esse ano, então, a gente ficou concentrado no stand lá da A gente EdTech, também né? pediu, viu, pra tirar foto com ele. Foi mesmo? Foi naquele momento que tava o JC, né? É. A gente abordou ele e falou, poxa, a gente pode entrar na fila pra tirar foto com você? Mas bacana. Esse crescimento e ser muito querido, acho que é o mais gratificante, né? As pessoas muitas das vezes te lembram de você por um serviço prestado, né? Porra, e aquelas colmeias que você fez? Tá? As pessoas te lembram por conta disso. Bem executado. E hoje um pouco menos, mas o meu Instagram de 2, 3 anos atrás aí era voltado ao humor mesmo, fazer vídeo com humor misturado com serviço, né? Eu sempre usei meus ajudantes para gravar, para fazer uma parada engraçada, então sempre fiz muito isso. Hoje eu faço menos por conta de contratos, por conta de parcerias. Querendo ou não, as empresas querem que você seja mais sério, né? Então a gente tem que dar uma segurada, né? É claro que eu não posso mudar a minha personalidade porque eles me conheceram assim, mas... Sim. E aí a sua ascensão no Instagram, por exemplo. Então você acha que veio dessa parte do humor? Foi o crescimento, sim, mas tudo teve um começo, né? Tudo teve um começo. Esse Instagram que eu tenho hoje, eu comecei com ele na época do Gesseiro aí que eu falei pra vocês, a parceria que eu tinha com eles. E eu acho que eu tinha o quê? Uns 200 seguidores. Então a gente era cliente aqui, cliente ali, alguns amigos meu e do Gesseiro, e nós dois tinha a senha do Instagram, né? Então nós dois tinha acesso. Aí certo dia eu fui prestar um serviço para uma arquiteta que era conhecida do Gesseiro, e ela acabou gostando muito do meu trabalho. O nome dela é Rosana, falo com ela até hoje, passa serviço para mim. E ela me procurou e pediu para fazer o quarto dela. Aí eu fiz, ela gostou muito. Depois vou até mostrar uma foto para vocês. O quarto ficou muito bonito, ela nunca mudou nada até hoje, foi um projeto bem bacana. E ela me indicava alguns clientes. Certo dia ela me indicou uma blogueira da Alphaville. E essa blogueira, muito gente boa, o nome dela é Just Paulinha. Ah, eu já ia perguntar se era blogueirinha. Blogueirinha. E não é blogueirinha, não. Eu acho assim que minha vida foi voltada em cima de duas pessoas, assim. O que eu sou hoje é graças a esse chefe que eu falei e graças a essa mulher. Eu acho que assim, o que eu sou hoje na rede social é graças a ela. Porque ela me incentivou muito no começo. E aí, certo dia, eu fui prestar um serviço na casa dela, que a arquiteta me indicou. Mulher chique, ela é dona de uma loja de piercing na Alphaville. Muito famosa, ela só coloca piercing Caio Castro, Grazi, Massafera e tal. Aí, beleza, eu todo humildão lá, cheguei lá, camisa normal, não tinha camisa de serviço, nada. Eu lembro até hoje, uma camisa polo vermelha que eu fui atender ela. Chegou lá e eu troquei uma tomada da máquina de lavar dela, que estava toda derretida com adaptador. Aí eu falei, não, tem que colocar a tomada de uso específico e tal. Aí coloquei, né? Começando na profissão, começando como autônomo. Eu já era autônomo, né? Já tinha pegado obras grandes. Isso em 2020, eu acho. 2021, por aí. Essa mulher
eu sentado assim, arrumando a máquina, eu via que ela ficava me olhando bastante assim e tal. E aí ela, André, eu tenho um Super Nintendo aqui, você não consegue colocar um cabo, não? Passar por trás do rack e tal. Aí eu ajoelhei lá, tal, no rack dela, passando o cabo, consegui ligar o Super Nintendo, né? Quem é, pra nós que tem mais de 30, né? É, o Adriano. Eu lembro. Eu sou da era do PS já. Então ela falando, você não consegue ligar esse Super Nintendo pra mim e tal? Quando eu era criança eu gostava muito de jogar e tal. Eu falei, ligo sim, pô. Tal, liguei. Aí ela ficava olhando assim pra mim, ela falou, André, você tem Instagram? Você usa rede social e tal? Eu falei, tenho. Aí eu passei o meu pessoal pra ela e o de serviço. Ela, esse aqui que é seu Instagram de serviço? Eu falei, é esse mesmo. Ela falou, André, vou ser bem sincera com você. Você é um cara bonito. Você é um cara bonito. Você conversa bem. Você é um cara todo desenrolado. Você tá perdendo de ganhar dinheiro. Você tá perdendo de ganhar dinheiro. E ela falou, meu, olha seu Instagram, só tem foto de teto amaciado com gesso. Ela não falou desse jeito, né? Mas só tem teto, sem luz, sem acabamento, sem nada. Que gesseiro só posta lá amaciado com gesso, né? E já era. Meu, aí ela falou, André, faz o seguinte, meu. Começa a trabalhar com internet. Apaga todas essas fotos, cria um Instagram com o seu nome. E aí, quando eu cheguei em casa, eu pensei bastante e comecei a colocar isso em prática, né? Aí eu desfiz o Instagram, mudei a senha e falei pro gesseiro, ó, eu mudei o Instagram, eu fiz ele só pra mim e tal, o gesseiro super entendeu, porque até então ele nem curtia muito, não levava muito jeito. Meu, aí eu fiz, o nome do Instagram, eu lembro até hoje, ó, é a.e underline art. Underline art. O arroba era esse. E aí, a E, que é a minha inicial, e o E do Eduardo, que é o gesseiro. Então, aí ela falou, meu, já muda esse nome aí, coloca seu nome, que vai dar bom. Que vai dar bom. Meu, essa mulher me incentivava diariamente, cara. E aí, os primeiros vídeos que eu fiz, sim, os primeiros vídeos que eu fiz falando assim, ó, eu mandava tudo pra ela. E ela, isso aí, André, isso aí. Meu, aí do nada comecei a crescer na rede social. Eu comecei a fazer vídeos assim que... Eu lembro que o primeiro vídeo meu que bombou foi um de montando uma tomada, com terminais, apertando com alicate, tudo bonitinho. Foi o primeiro vídeo, bateu 230 mil visualização. Aí é nessa que a gente vai crescendo, né? Começou eletricistas me seguirem. Aí a gente começa a trabalhar com a internet, começa a pegar gostos, seguir bons profissionais, né? Naquela época, acho que só tinha o Felipe, eletricista, que postava muito. Acho que o KV também já tinha. Mais alguns. Aí comecei a me envolver com esses caras e fui crescendo, fazendo vídeo e perdendo a vergonha. Acho que até uns 3 anos atrás, meus vídeos eram uma bosta, digamos. Uma bosta, literalmente. E essa mulher me incentivou muito. Então, eu dou graças a ela me incentivou bastante e sou muito feliz. Eu agradeço ela até hoje, inclusive semana passada eu tava falando com ela, falei, ó, Paulinha, eu vou num podcast semana que vem e eu vou falar de você lá, porque graças a você que eu tô nessa vida hoje. E eu tô onde eu tô hoje por conta dela, principalmente na rede social. Aí você vê que a prática te levou, vamos dizer assim, a perfeição que a gente sempre tem a melhorar, né? Mas essa prática te ajudou bastante, Sim. porque hoje a gente vê seus vídeos, né? Nem dá pra imaginar que era assim do jeito que você fala, né? Tinha essa timidez, Sim. ou às vezes não queria aparecer tanto, pelo contrário, né? Sabe o que era mais engraçado? Todo mundo achava que eu pegava ela. Todo mundo. Ah, o André pega ela, o André pega ela. O André pega a arquiteta, o André não sei o quê. O André pega ela, certeza. Todo mundo achava, mas nunca aconteceu nada. Sempre ela me respeitou muito, eu respeitei muito ela. Inclusive, ela é noiva de um gringo, né? Que ele é super amigo. Eu tenho muitos vídeos dele me zoando lá na casa, ele tentando falar português, bem bacana. E isso tudo tava nos meus destaques do Instagram, que eu apaguei, né? Mas, meu, foi muito bacana. Eu já vi que lá no final, aquela pergunta lá vai dar... Então, você vê que sempre a gente tem essa questão, né? Como você falou, que não só de pessoas que nos ajudam, né?
Mas sempre a gente tem essa questão de ter um foco, né? O foco do trabalho, o foco da rede social. Eu, particularmente, até comentei com o Adriano. Falei, poxa, acho que aconteceu alguma coisa com ele. Na época a gente tava conversando pra você vir. Ele falou, pô, por quê? Eu falei, cara, ele sempre postava uma par de vídeo, uma par de coisa, assim, até os conteúdos engraçados, e ele deu uma parada, meu. Acho que tá acontecendo alguma coisa com ele. Mas aí você acabou explicando. Sim. Automaticamente, né, vai passando o tempo e até pelas marcas que hoje Sim. você representa, muda não só o profissional, né, mas o posicionamento ali também, ele teve uma mudança. É o que a gente tava falando em off, né? Em contrato, muitas das vezes a gente só assina, né? Mas a gente tem que ler o contrato antes. Porque fechar parceria é uma baita de uma responsabilidade, né? Pra não falar outra palavra, mas é uma responsabilidade grande. Mas Você representa aquela marca, então você é o influenciador daquela marca. Então, muitas das vezes as pessoas não pensam assim. Mas você acha que o André agora, né? O André, não só o profissional, mas o André. Isso que as marcas exigiram, não obrigaram, exigiram de você essa personalidade, né? Não que você deixou de ser engraçado, mas essa personalidade mais séria, esse posicionamento aí mais sério, te ajudou? Você viu que foi benéfico pra você? Ou você sente ainda, poxa, eu poderia ter tirado o sarro em alguma coisa ali? Não, Perdi, isso eu ainda faço nos stories. Eu não me bloqueei 100%, não. Porque nos stories é uma coisa, agora o seu feed ali é outra história, né? O seu feed, horas sai fora. o seu feed é o seu cartão de visita para as empresas te procurarem, entendeu? Recentemente eu fechei com a Enerbras aí e eu falei para eles na reunião online, que é uma empresa do Paraná, eu falei para eles, eu gosto de conteúdo descontraído, eu não sou 100% sério. E a única empresa que me procurou com conteúdo 100% sério foi a Obra Max. Eles exigiram 100% de seriedade. Pô, aí é fogo, né? Entendeu? Então, Como é que eles você vai não... tirar a quinta série dentro de sim. você, né? A E quinta outra, série 100% Reni. O que fez essas empresas chegarem até você foi essa sua criatividade. Com certeza. Foi essa sua alegria nos vídeos, que se não fosse isso, talvez eles não teriam Foi te visto que nem dessa quando a Record me procurou, né? A Record me procurou e o produtor do programa, o pessoal da produção me procurou e falou, a gente gostou do seu jeito. A gente não quer um cara que vem aqui e seja aqueles eletricista sério. Engessadão. Não quer isso, entendeu? E foi dito e feito. Inclusive, quando a Record me procurou, eu nem acreditei. Não acreditei, não. O que eu fiz quando a Record me procurou? Eu entrei no... Eu falei pro cara me mandar um áudio, porque eu não tava acreditando. Ele mandou tudo escrito. Eu falei, manda um áudio aí e tal. Aí eu entrei no Instagram do cara pra ver se realmente tinha alguma coisa a ver com a Record. Inclusive, eu entrei no Instagram do cara e ele participa muito da Série B do Campeonato Paulista, se eu não me engano. Lá em Campinas, tem o Guarani, a Ponte Preta, né? E foi a Record de Campinas que eu fui. Então eu investiguei tudo antes pra ver se não era um golpe, né? Muito comum isso na internet. E é isso. É isso. Aí, então, essa em relação à parceria, né, que você tá falando aí, a gente ia te perguntar como alcançar, mas eu acho que você tá falando aí faz todo sentido, né? Uma parceria te procurar e você não mudar, né, cara? Vou mudar porque tal parceria quer que eu seja sério. Mas como é que você vai ser sério se você é um cara, né, descontraído e tal? Você vai se fechar. Costumo É falar lógico que você tem que fazer as coisas com seriedade, né? Sim. E principalmente falando de elétrica, né, cara? Certeza. Não dá pra brincar, né? Mas fala um pouquinho como é que você fez aí pra você, de repente, se ajustar aí com uma, com outra, levando um pouquinho a sua interação com assim, um pouquinho mais de seriedade. Como é que foi isso aí? Foi difícil pra Adaptação, mim, pra falar a né? verdade. Foi difícil porque, volto a falar, o meu irmão tá aqui, ele trabalhou comigo bastante tempo, uns 2-3 anos. 2-3 anos trabalhou comigo e ele acompanhava, a gente fazia muita brincadeira, a gente era atores nos stories, a gente combinava muita coisa antes. Muita coisa era combinado e dava muito certo. Fala, porra, a gente é ator, cara. A gente é ator. E tudo dava certo. Teve uma... eu já respondo sua pergunta, mas teve uma história nossa que uma vez foi dia dos namorados. Dia dos namorados. Aí eu falei, porra, tem uma piadinha pra soltar com isso, mano. Eu vou soltar uma piada em relação a isso, mas eu vou combinar com o Samuel antes, mano. Então a gente combinou tudo antes. Falei, Samuel,
Hoje é dia dos namorados, né? Eu acabei de ver uma reportagem na TV, não tinha visto. Foi piada criada minha. Vi no jornal que o dia dos namorados vende bem mais que o dia das mães. Aí eu falei, acho que deve ser porque a gente combinou, hein? Aí eu falei, eu acho que deve ser porque mãe nem todo mundo tem, né, cara? Nem todo mundo tem mãe e tal. Tem cara que perde a mãe cedo e tal. Aí eu falei, Samuel, você vai falar a parte engraçada da história. Você vai falar assim, ó. É que mãe a gente só tem uma. Namorada, às vezes a gente tem 2, 3, entendeu? E aí ele contou essa parte de forma toda engraçada. Foi numa segunda-feira, né, Samuel? A segunda-feira, foi muito engraçado, cara. Isso deu um puta do engajamento. Então a gente sempre fez isso e o pessoal sente até hoje, né? Se eu ficar, 2 dias sem postar alguma coisa, o pessoal fala, cadê, André? Você não posta mais explicando os serviços, tudo. Hoje é mais corrido, né, mano? Antigamente a gente tinha mais tempo pra fazer isso. Agora tá mais famoso. Hoje eu tenho praticamente vídeos toda semana pra soltar de empresas. Eu tenho parceria com 5 empresas hoje. Contratos fechados, então fica muito difícil, assim. A gente tem que tirar um dia da semana só pra postar. E como que é como o Adriano falou, não só alcançar, né, a parceria, porque a gente sabe que, né, como eu costumo dizer, a fome ela não dá um dia só. Como que é manter essa fidelidade com as parcerias dentro desse contrato, aquilo que é pedido, a sua característica, ter também que, né, se podar em algumas coisas ali, poxa, eu preciso me controlar nisso aqui, mas isso aqui eu posso falar. Sim. E cada empresa pede uma coisa, né? Cada contrato tem a sua exclusividade, até porque é marcas de elétrica, mas cada uma com um item diferente. Sim. Eu acho assim que muito vai do marketing da empresa. Vai muito do marketing. Tem muito marketing ruim. As empresas que trabalham com agência de marketing, elas trabalham melhor. Então, eles entregam um conteúdo praticamente pronto para você. Você só tem que criar o conteúdo. Você só tem que criar o vídeo, digamos, né? Mas muitas das vezes a gente que tem que criar o vídeo, né? Então, parcerias em si, hoje, graças a Deus, eu não busco mais. Eu não busco as empresas que vêm atrás de mim. Não, graças a Deus, cheguei nesse patamar de não correr atrás mais. Inclusive, hoje eu respondi um e-mail de sexta-feira de uma empresa que é concorrente de uma que eu tenho, que queria que eu fazesse um vídeo para eles em troca de permuta. Eu falei, não trabalho mais com permuta. Já passou dessa fase, graças a Deus. Hoje eu só faço parceria em troca de um valor, pelo menos que seja simbólico, pelo menos que vale a pena, né? Então não faço mais por permuta, a não ser que seja algo que seja do meu benefício, tipo ferramentas, uma DeWalt da vida. É o que você vai estar usando diariamente. Sim, ali. que a gente vai utilizar o produto e é um produto caro, né? Vai testar produto novo, né, e tal. Que nem quando eu fechei da Waypar, daquele laser, né? A gente vendeu muito aquele laser. Foi uma das pioneiras, assim, para parcerias. Então, eu comecei tudo de forma gratuita, em troca de produto, escada, laser. E hoje, eu acho que esses patrocínios gratuitos, digamos, entre aspas, né? Porque não foi gratuito porque eu criei conteúdo para eles. Mas em troca de permuta, eles me ajudaram a uma formação. Eu tive uma formação com esses patrocínios, né? Criei uma formação e hoje a gente consegue ganhar dinheiro em cima disso. E 50% da minha renda hoje, acho que é um pouquinho mais, é com patrocínio. Até a gente falando um pouco de patrocínio, né? Aproveitar, falar um pouquinho da Veco. Ó, Adriano, presente pra você. Veco, patrocina eu, Veco. Ó, pedindo aqui, ó. Mostra eu aí, o cameraman. Ó, patrocina eu, meu Deus, só falta isso pra mim, meu. Aí, ó, tá vendo? E não vai faltar mais, em breve. Falando um pouquinho da Veco aqui, ó. A Veco, hoje em dia, já tem muito eletricista que conhece a Veco. E não só conhece, tem muito eletricista que já tá utilizando, né? Os conectores da Veco. A gente já tá utilizando tanto nas obras, né, Adriano? Isso. Quanto na loja, que na SDO também tem para fazer a venda e a comercialização dos conectores. E a gente tem, né, conectores aqui, ó, para 5 vias, para fio de 2,5 mm, 4 mm, né?
Tem esse que eu dei de presente pro Adriano aqui. Hoje ele vai levar pra casa aqui gratuito. Esse aqui eu vou levar pra minha casa. Eu me apaixonei Vou no voltar. torção, hein, cara. Esse aqui você se Torção, apaixonou. meu Vou Deus. deixar esse aqui pra você. Eu não conhecia, pessoal, confesso, hein? Não conhecia. Esses conectores aqui, ele tem uma. Vou falar igual agora nosso Gabriel lá, nosso amigo Gabriel da BTEC. Ele tem uma achura aqui. Ele tem uma ranhura aqui que ele não deixa escapar da mão, cara. Esse Muito bacana. Eu vou conector. fazer o teste pra ver se o IDR vai desarmar, mas com certeza não, né? Não vai, não. Fazer o qualidade. teste. Já tem grandes nomes aí fazendo teste já. É e empresa alemã, né? Empresa alemã. Tem Porque a 103 anos tem- de. Caraca. Por isso que a gente. Faz diz tempo que, aqui, que eles estão no Brasil? Já faz tempo, ó. Por isso que a gente usa até o logo, né? Da própria Meu, Veco aqui dizendo, Fala, né? fala sério, Robson. Esse nome vermelho aí ia ficar muito bonito na minha camisa, ó. Ah, com Ó, certeza. e tem espaço, hein, ó. Tem Tá que nem espaço. Olha camisa aqui, ó. de time de interior. Aí, tá vendo? Cheio de O patrocínio. seu conector ideal. Aí você pensa esse símbolo vermelho aqui, ó, Julie. Ali, ó. Na camiseta Vamos ali, fazer ó, um do teste? lado. Ó, vamos. Nossa, Olha lá. Ah, ó. Destacou, hein? Veco. Seu conector ideal, fala aí. Destacou, hein? Veco é o seu conector Então, ideal. falando pessoal. de empresas, falando de parceria, a gente não podia deixar de falar da Veco, porque é uma empresa aí que está com a gente nessa empreitada do podcast, dando voz ao eletricista e proporcionando material de qualidade para o eletricista poder utilizar na sua obra num valor acessível. Pega o Vecmus material Prime pra mim aí. Vecmus Prime aqui, ó, num valor totalmente acessível, um material Qual que é o nome totalmente de dele? qualidade. Esse aqui é o Vecmus Prime. Meu, outro conector que eu gostei foi esse laranjinha aqui, hein? Esse laranjinha aí é o Splice Você Line. colocou, já era, né? Slice Line. Esse aí é pra uma conexão aí que onde você não vai precisar. Isso aqui é que nem É, mulher bonita, mexer né? muito. Você colocou, já era. É pra ficar a vida inteira. Não, esse aí é igual a esposa. Isso aí é igual a esposa. É uma só, É, não uma mexe, só. deixa ela E quietinha. não sai mais de dentro, só cortando E- o cabo, né? Exatamente. Esse Vecmus Prime aqui, ele tem quase todos os modelos aqui, ó. Eu já fiz ele com quase todos os modelos, Já né? preparado para Tem qualquer todas as vias aqui. E a corrente é 41 ampere também? Ou É, 51 amperes. 51? Esse aqui O de 6 milímetros? É. Legal. Então, esse cara aqui tá bem robusto. É o que a Veco é, robusta. Veio para ficar, na verdade, já veio faz tempo, né? Já tá faz tempo aí com a gente. ganhando mercado, buscando espaço, já é uma realidade, como a gente costuma dizer, né? Muitas Será que eles coisas vão- aí são Eles vão promessas. estar lá na Expo Elétrica? Vão. Vão estar com Legal. o stand A gente vai lá. estar lá junto com eles. Lá, Isso, o pessoal vai estar lá representando aí o pessoal da elétrica e aí dentro desse stand aí você pode ir lá tirar suas dúvidas. E outra, né, meu, cara, esse conector de 2 vias de 32 amperes, cara, tem outras marcas aí que são bem mais caras, né? E a mesma qualidade aí, podemos dizer assim. É um rim. Então você pega uma iluminação aí, você que é o cara da iluminação ousada aí, né, que a gente vai falar daqui a pouco. Você pega iluminação aí, cara, muitas vezes a gente lá, lojista, a gente vê a dificuldade que o cliente tem de fazer uma emenda ali bem feita com a mão, ele não faz com o alicate, faz na mão. Aí a gente vai e oferece o conector, o cara, meu, na hora pega, já leva. Eles são localizados onde aqui em São Paulo? Em São Paulo eles estão lá no Paraná. Tá? Paraná? Curitiba, né? Curitiba? Ah, No Brasil eles Legal. estão lá Em em Curitiba. Curitiba. E aí tem uns representantes em São Paulo, aqui na região a gente tem a SDO, mas a gente já tem um pessoal fechado aí com a Veco já, o JP. eu tô pra finalizar, Petec. fazer os fechamentos da fábrica lá, eu vou fazer a encomenda aí. Vai, Aí, vamos, faz com a gente aí. vamos criar um conteúdinho aí bacana pra eles. Legal. Muito bom, cara. E aí, igual a gente Você- falou, ele é uma empresa alemã e a fábrica desses conectores é no Canadá, né? Então Uhum. eles estão nos dois lugares ali. Você América vê do que- Norte. Exatamente. Certo? Bacana. E aí você faz Gostei. as suas conexões aqui, coloca os fios e pode fazer Eu confesso que eu a não conhecia. aferição Não. aqui, ó. Conhecia não, conhecia Atrás. assim, né? Pelo pessoal posta. conteúdos, né? É. Mas muito Vai bacana. conhecer muito e você vai ver que ele vai fazer toda a diferença nas suas instalações, cara. E a mola partir dele de não é hoje. muito pesada, né? Muito É. bacana, gostei. Certo? É isso aí, gente. Ó, Veco, seu conector ideal, hein? É isso. Não deixe faltar na sua maleta. Agora vamos para a parte de iluminação. Vamos, com certeza. Cara, tem uma Nem gosto muito. tem uns projetos aí que a gente viu seu. E até voltando um pouco, né? Quando você iniciou, eu vi que era muito spot, muita sanca. Mas assim como as coisas mudam, né? Mas pela época, né? Isso, assim como as coisas mudam, a gente percebe que hoje em dia é mais perfil. Só que não é só mais aquele perfil linear, não. Tem todo um projeto aí, Faz tem uns toda uma desenhinhos. mudança. E hoje em dia a gente já tem perfil que vem a colmeia pronta, tudo preparada. Mas pelo que a gente Tem viu dos próprias seus vídeos empresas, aí, né, que fazem, né? pelo que a gente viu do seu, a JR é uma das, mas pelo que a gente viu dos seus vídeos aí, você vai na raça. É, na raça.
daquele jeitinho. Nos cortes, nos ângulos, muito trabalhoso. Eu vi até você mostrando umas fotos dos ângulos, Sim. falando de alguns ângulos que você se lembra da quinta série. Parece que foi ontem, né? Sim, faz um tempinho já. E mês que vem eu já vou pra 34, então já tem um tempinho já. Mas esse último projeto aí que vocês estão comentando foi 100 metros de perfis lá. É o das colmeias numa garagem, né? Ali foi 100 metros. E esse projeto foi uma criação minha, eu nunca tinha visto ninguém fazer. Nunca, ninguém. Eu fiz um primeiro há uns 3 anos atrás. 3 anos atrás e foi pro tatuador do Neymar. O Fiugi, não sei se vocês já ouviram falar. Quem curte tatuagem geralmente conhece, né? E ele pediu pra mim fazer isso. Esse aqui de Cotia? Ele pediu pra mim fazer igual. Então esse primeiro foi desse tatuador do Neymar, né? E ele só tatuava jogador, Gabriel Jesus, Rodrigo, que tá no Real Madrid hoje. E aí, fiz o trampo pra esse cara. Naquela época eu cobrei super barato. Hoje nem se compara o preço, né? E aí foi meio que um teste pra mim. E lá eu fiz cortando a parede e cortando o teto. Esse último projeto eu já fiz diferente. Eu fiz sobrepor na parede e o teto foi cortado. Foi 100 metros, bastante coisa, né? Quantos dias você levou pra fazer? Foram 15 dias trabalhados. Dias e noites, né? Que foi mesmo. A gente fazia live, ficava até as 10 da noite. Tava você e o Carlos. Eu e o Carlos. Carlos curtiu bastante. Não, e até dentro disso de ser, né, dessa parte da diversão ali do trampo, pô, o Carlos parece um cara todo sério, né, mano? Pô, você fez ele fazer várias paradas lá que... É que a diária dele é muito cara. Senão ele tava comigo até hoje, bicho. Ele tava comigo até hoje. Tinha que valer a pena, né? E esse serviço, por incrível que pareça, eu e ele já tinha iPhone e tudo. Pô, mas a gente tinha um iPhone antiguinho. O Carlos não tinha ainda. Inclusive eu zoava muito ele. Android. Aí ele fazia uns vídeos, falava, mano, a câmera é muito ruim, cara. Tem Android com a câmera boa, mas desse seu não presta não, cara. Aí eu falei pra ele, mano, vamos pegar esse trampo na permuta. A gente cobrou 12 mil pra fazer aquele serviço. 12 mil pra fazer. Aí eu peguei 2 mil em dinheiro. E aí eu peguei um iPhone 14 e ele pegou um 13. Que deu 10 mil. Então foi na permuta. É esse tipo de permuta que eu gosto, tá, pessoal? Não vem me mandar disjuntor não, que eu não quero não. Então foi um projetinho bem bacana, eu mesmo que criei, eu mesmo que desenhei tudo na parede, a gente faz um rascunhozinho no papel, mas foi tudo ali. Inclusive esse serviço tá nos destaques do Instagram, hein, pessoal, quem quiser dar uma olhada. É, por isso que a gente até perguntou sobre ele, porque a gente viu que dos que você faz ali foi um que você deixou em destaque. Sim, eu tirei muita coisa do destaque, né, porque eu postava, a minha média diária era 30 stories por dia. Caramba. Então eu dei uma segurada, né, claro. Hoje menos tempo para muita coisa, às vezes a gente pega um serviço que quer terminar logo e a responsabilidade de criar conteúdo, parcerias, essas coisas, muitas das vezes, voltando ao assunto de parceria, a gente tem que ter cenário para gravar conteúdo e a gente não tem. E ontem eu fiz um vídeo da torneira elétrica, eu nem postei ainda porque está em aprovação na empresa lá do Paraná. E eles mandaram, mandei no grupo lá pra aprovação. E eu fiquei desesperado, cara. Não tinha onde gravar o conteúdo. Na minha casa é aquecedor. Minha pia é torneira de bancada, não é aquelas de parede. E aí a Enerbras mandou 2 torneiras pra mim de parede. Falei, pô, e agora, mano? Preciso de um cenário pra gravar. E eu preciso instalar essa torneira. Você não deu de presente pra alguém, instalou já. Não, vou chegar lá. Calma, gente. Sabe o que eu fiz? Mandei mensagem pro meu ajudante, o Vitão. Falei, mano, manda uma foto da sua pia aí. Mesmo que não tivesse ponto elétrico, eu ia instalar a torneira lá. Falei, manda uma foto o meu ajudante, o pai dele é eletricista, né? Inclusive faz alguns trabalhos lá no bairro. É aqueles raizão mesmo. Eu falei, manda a foto da sua pia. Ele, pra que você quer foto da minha pia? Eu falei, manda, só manda. Ele, mano, daqui a pouco eu vou almoçar, a gente tá trabalhando aqui no bairro, eu vou mandar. Aí mandou, mandou uma torneira elétrica antiga, cara. Daquelas bem antiguinha mesmo. Aí de parede, eu falei, mano, certinho. É coisa de Deus, cara. É coisa de Deus. Aí ele mandou, eu falei, vocês estão almoçando, vocês vão voltar a que horas? Aí voltei. Instalei lá a torneira, a mãe dele ficou mal feliz. Eu falei,
torneira de presente pra senhora já do Dia das Mães. Olha Ela só. ficou super Já feliz, fez cara. uma média. Meu, aí ela já fez um café, tinha um bolinho lá, a gente comeu. O vídeo ficou bem engraçado, daqui a Top. pouco eu vou mostrar pra vocês. Uhum. Ficou bem bacana. Então, às vezes o que falta pra gente é um cenário, né? Um cenário. E esse serviço aí das colmeias que você tá comentando, esse vídeo, eu falei pro Carlos assim, Carlos, a gente cobrou 12 mil pra fazer. Mas, Carlos, vamos pensar pelo lado bom. Isso é um puta de um conteúdo pra gente, cara. Isso é um conteúdo bacana. Não é qualquer pessoa que faz, né? Dá pra gente fazer muito vídeo disso aqui, dá pra gente fazer muito vídeo legal, engraçado, tudo, e a gente ficava até a noite lá. O segurança do condomínio começou a embaçar. Aí a gente teve até um dia que o segurança foi lá, o chefe de segurança, e falou: meu, vocês não podem, tá? O pessoal tá reclamando. Aí sabe o que a gente falou? Mas esse serviço só pode ser feito à noite por causa da luz. A gente tem que ver o fluxo de luz. A gente deu essa, o segurança abraçou e a Foi gente embora. continuou, mano. Foi na última semana que a gente tava lá, que o serviço durou 15 dias, né? Mas a gente é muito picado lá. Mas foi um projeto bem bacana. A gente usou, acho que 8 fontes, 100 metros de perfis. Ficou bem bacana, muita solda. Imagine nesse Lá. caso aí, até das fontes que você falou, até como dica mesmo pro pessoal. Se tinha alguma luminária, algum painel de sobrepor algum local que você colocou a fonte ali, onde que ela... Tinha uma luminária no meio, né? E aí, nenhuma dessas colmeias, a colmeia acho que deu 80, a largura dela. Aí, o que a gente fez? A gente colocou um alçapão bem no meio do... A gente criou um alçapão com uma luminária de 30 por 30. O que a gente fez? A gente tirou a parte do LED dela e de vez do LED a gente colocou uma placa de drywall. E aí, como fosse uma luminária. Revirou nossa... Foi um improviso, uma provisória definitiva. E deu certo. Deu Legal, certo. hein? Fica a dica aí, Isso. galera. É. Muito Gostei da dia até. Não, e eu vi que até no decorrer do trampo foi surgindo outras ideias, né? Vocês falaram que viram alguns vídeos, fizeram um esquema numa ferramenta lá pra poder cortar forro e tal. Então foi surgindo outras ideias aí, Sim, né? foi mesmo. E a maior complexidade desse projeto aí? A maior complexidade, acho que foi o dimensionamento, né? A gente tem que fazer muito cálculo. Muito cálculo. A elétrica em si, eu acho que é uma das profissões que mais exigem cálculo, né? E não só o dimensionamento das fontes, mas o os ângulos, né? Trabalhar com ângulos, você tem que... Se você errar 1 centímetro, você perde o serviço inteiro. Foi o que perde a aconteceu. Entendeu? Ah, legal. E aí você, naquele momento ali de fazer corte, fazer essas coisas, vocês faziam tipo um gabaritozinho pra testar em alguma coisa antes, uma madeira, alguma coisinha ou não? Foi direto nas Não, peças? direto, porque eu marquei o teto todinho antes de cortar. Tem até um vídeo famoso desse serviço que eu fiz aquela parada da lâmina, né? Da oscilante. Não sei Isso. se vocês já viram. Foi. Eu coloquei 2 lâminas na sim, eu oscilante. vi. Pois o parafuso, Inclusive esse pra vídeo aí bombou, cara. Tem mais de 200 compartilhamentos. Foi um dos vídeos mais vistos meu. E a gente fez uma gambiarrinha, né? E todo mundo tava fazendo na internet. Falei, vamos fazer um vídeo em cima disso. E deu deu super certo, cara. Você fez dupla e fez o corte Isso. no drywall. Colocou 2 lâminas, colocou parafuso no meio. E ficou bem bacana. E deu certo, a gente fez os cortes tudo. Mas não recomendo, não. É. A gente fez, mas eu não recomendo, não. Acho que ela vai saindo do lugar, o corte não fica 100% perfeito, às vezes você abre o buraco Foge um demais. pouco. É. E aí aproveitando pra falar de perfil, agora é hora de falar da autoridade, né? Falar em Autoridade em perfis. JR Perfis. JR Perfis. JR. E outra também que, ó, 2 coisas, viu? Claro, tem o eletricista, no caso do André, que fez ali na raça, né? Ele tava junto com o Carlos, né? E fizeram ali na raça, fizeram as medidas, os cortes. umas peças. Mas também tem o pessoal aqui, ó, da JR, que fabrica, né, essas colmeias também e te entrega pronta, né? É algo que você pode estar adquirindo, né? A SDO também fornece os perfis, mas a gente tem um pessoal da JR que faz essas colmeias, como faz outros tipos de luminária, pendente também, com o mesmo material de perfil. Então tem uma qualidade vasta aí de perfil, não à toa, né? É autoridade em perfis. E outra coisa que aconteceu, que você falou, mencionou, pegou aí, Adriano? Eu gostei do E- perfil no frame, hein? Que é o quê? Tá muito em alta agora, né? No frame, né? Você vê que esses perfis aqui, ó,
perfil da JR, o Júnior pensou em fazer aquela aba, né, mais larga, porque às vezes foge um pouco, dependendo do corte, dependendo, às vezes pega o eletricista que não tem tanta experiência, e aí ele vai no corte ali, ó, e aí ele acaba passando um pouco o serrote. O que que acontece? Ele precisa depois de um perfil com a aba mais larga, para que ele possa colocar no forro e não tenha esse problema ali, ou essa briga, né, essa guerra com o gesseiro, do quê? De ter que o gesseiro tá ali, né, xingando a mãe do cara, xingando o cara, porque depois pra fazer aquela borda de massa corrida dá trabalho, hein? Meu Deus, você botou muito açúcar O nesse pintor negócio. dá trabalho. Então, Corta não, hein? nesses perfis aqui, ó, você já tem essas duas possibilidades. Tanto já ter a sua colmeia pronta, como você também ter essa borda um pouco mais larga para não ter esse problema aí com o serrote, ou no caso da oscilante, Tudo se sob ela medida, fugir né? um pouco ali, tudo sob medida. Eles têm também um Perfis. modelo lá agora que é uma tabica, né? Então, perfis Vai para direto pra tabica, cortineiros, Rodapé. você tem tudo. Rodapé, todos os modelinhos você tem aqui, ó. Aqueles modelos que você pode colocar o drive por trás do perfil também, dependendo se ele é de sobrepor ali, ó. Você pode colocar o drive por trás, Você então... consegue fazer pecinha pequena também, fazer Cabe arandela. Cabe uma fonte até de 20 amperes. Cabe. Cabe. Todas as opções aí você encontra na JR Perfis. E E é autoridade em perfil. em breve tem novidades aí da JR. Em breve nós vamos estar Com sem intenção, anunciando aí também nessa parceria aí. Beleza, Júnior? Obrigado aí o Valeu, pessoal da JR JR. aí. Perfis, isso aí. Um abraço. Autoridade é com eles, hein? JR Perfis. Sem intenção. Sem intenção? Sem intenção. Vocês já ouviram um Ah, negócio né? falando? Ah, começou. Sem tesão. Corta pra ele, eu não quero aparecer agora não. Aquela parada tava em alta, né? Aquela trend, né? Do Gibi lá, sei lá. do- Gibi. Dos animes, né? É. Uhum. O Robson fez o. Não, Fez dá o- nome, pô. Não Fez, dá o- nome. fez o dele com a camisa aqui, ó, do Sem Intenção. Saiu sem tesão. Falei, pô, você tá sem tesão, não precisa contar pra todo mundo, não, pô. Me pegou o negócio lá, cara. Na hora que fui fazer, saiu sem o nome, fui postar. Quem que viu primeiro? Aí o cara da quinta série pegou e já era. Nessa hora que eu queria que ele tivesse sério, sereno. Né? Eu A lancei quinta logo série um foi print longe. e virou figurinha. Aí, Aí, ó. tá Só nos grupos aí. Não de chegou pra eletricista. mim ainda, cara. Meu Deus. Mas faz parte, né, cara? Sem tesão, tá Sem certo. tesão. Ô, mas a gente tá falando bastante aqui de perfil, mas eu vi que você tem também não sei se foi um só trabalho, mas eu vi uma postagem de uma iluminação, cara, que eu particularmente acho bem complexa, que é a tal da fibra ótica, né? Ah, sim. São poucos que fazem. Ó, Céu. você é o segundo que eu sei, porque ele já fez também. Céu estrelado, né? Cara, Bem bacana. Quem fez comigo lá, hein? Aí, ó, o homem tá aí. Samuel veio junto, hein, pessoal? O Samuel me ajudou. Cara, aquele serviço lá eu já tinha feito no passado, né? Isso tem o quê? Um ano, mais ou menos, esse serviço? 1 ano e meio atrás, mais ou menos. Eu já tinha feito no passado, porém com menos fibra. Desse último projeto aí foram 400. Depois desse apareceu um monte, é claro. Porque é um serviço diferenciado, um serviço delicado. Ainda mais você pega um forro todo acabado, zero sujeira no apartamento. Então, nesse caso aí, foram 400 pontos de fibra, 400 furos. Esse que você fez, tinha alguma luminária no ambiente ou não? Era só a Esse fibra? tinha uma 40x40. Que era onde ficava a fonte. E eu dei até graças a Deus, porque quando não tem, cara, o bicho pega. É. Porque com a luminária já é Justamente. difícil pescar. É. Ou quando é só um spot. Nossa, é muito complicado, cara. Então deu super certo e a gente chegou 10 horas para fazer esse serviço e 2 da tarde a gente já tinha finalizado. Então foi super rápido e é um serviço teoricamente simples, né? Simples assim, mas é delicado. Bem complexo. Bem complexo e minimalista, né? Então a gente conseguiu desenvolver rapidinho lá e foi bem bacana. E é o que você falou, tem que ser o teto pronto, né? Porque Sim. se você faz num teto inacabado, quando o cara vai dar massa, vai lixar, complica todo o serviço. Inclusive, esse serviço eu postei no YouTube, eu mal mexo no YouTube, cara. Aí, essa semana, quinta-feira passada, um cara me procurou e falou, eu te vi no YouTube, cara, gostei desse serviço, de todos os vídeos que eu vi no YouTube, acho que o seu foi o mais bacana.
Foi o mais bacana. Pedindo um café ali pro rapaz. Esses gestos aí Esse garçom tá devagar. serviu um agora. Pô, não é ao vivo não, mas é quase ao vivo. Ah, aqui. não precisa que cortar o café aí. daqui é muito isso bom. aí né? acontece. Ó, a gente O vai café aqui é com maravilhoso. A gente vai postar direto esse podcast. Esse que vai embora. Aqui não vai ser sem Um erro. cafezinho, não, vai postar Sem tesão, sem tensão. Sem vai tesão. com Pô, tudo. até você, cara. Poxa, Ó, e foi que nem o programa da Record, a gente pegou direto, foi 1 hora de Diretão. programa direto, sem erro, sem nada. Foi, vai gaguejando com mesmo. café, com tudo que tiver. Sem corte, sem nada. Aí, tá vendo? Então, o cara me procurou e falou, viu o seu vídeo no YouTube, cara. Eu falei, nossa, será que esse vídeo tá bom lá no YouTube? Eu postei lá no Shorts lá. Quando eu fui ver, entrei lá, o vídeo tá viralizado no YouTube. Cara, Esse do Céu Estrelado. Aí eu falei, caramba, mano. Entrei lá, eu postei no YouTube, larguei mão, isso 1 ano e meio atrás, cara. nem divulgou, nem Fui nada. ver, tava lá, viralizado. Falei, por isso que as pessoas estão me procurando muito atrás de Céu Estrelado. Então, Esse que você fez, teve. Pode passar aí, fica tranquilo. Tá tudo ao vivo aqui, tá tudo em casa. Você faz parte. É, pô. Obrigado. esse um que- adoçou que nem o meu. Você tá apaixonado, bicho? Você tá amando? Tá Quer fazer chegando a Dia dos declaração de Namorados, amor cara. pra alguém? Aproveita aqui. Ô, é o dia dos namorados ou o dia das mães, essa paixão? Se você quiser se declarar pra alguém, aproveita a câmera. A gente precisava... Fala assim, corta pra mim. A gente precisava de vários episódios pra contar as histórias aqui. Que a gente Aí. tem... Não, Esse- vamos ter. Esse céu estrelado que você fez, tinha algum desenho específico no teto ou não? Ela É, só queria... não, tinha um projeto, mas o projeto não mostra onde é os furos, né? E a gente só desvia... A gente só, pela luminária grande, a gente via onde já tava a ferragem. A broca que é usada é 0,5 milímetros. Nossa. Quebra bem, né? É muito, é. E aí, o que eu fiz? A minha... Muito fino, né? As minhas parafusadeiras, eu tenho uma da Makita e outra da Deu... Duas da Makita, 2 da Dewalt. E uma da Bosch, que é aquelas... Só uso pra tomadinha. Mano, a gente colocou a da Dewalt, ela estourou a broca. É, quebra muito fácil. Aí eu falei, não, vai ter que ser na Bosch, aquela pequenininha que a gente usa pra tomada mesmo. A mais simplesinha que eu tenho. Ainda bem que eu tinha ela, que eu uso só pra fazer fechamento de tomada. Sim. Porque eles mandam um kitzinho com as 5 brocas, né? Umas 5 brocas e a gente quebrou 4. Só tem mais uma aqui pra gente fazer 390 furos. Nossa, cara. É, cara. Mas é um serviço muito delicado, O que eu é uma fiz- baita de uma responsabilidade. Você faz a pesca por baixo? Como é que é isso? Não, pô, você faz o... Você faz o furo e enfia a fibra. Aí você vai soltando ela em cima do fogo. Pra cima do fogo. Depois você... Aí vem Pesca com o por arame, fim. vai Por isso que pescando. é a importância da luminária. Quando tem a luminária, você consegue pescar e fazer. Quando não tem. É bom pelo menos uma luminária 18 watts que você consegue enfiar a cabeça. Mas Depende aí a do cara ponta não- dela tem um Não vou nem fim falar ali. de estado aqui, mas depende do tamanho da cabeça do cara também, né? Se não dá certo, tem que ter 60 por 60. Tem uns caras aí que tem que ser luminária 40 por 40. É aquele que quando vai na feira, a mãe não dá sacola, ele traz as frutas no boneco. Aqui tá cheio de quinta série aqui hoje. Rapaz do céu. Quando eu fiz esse, cara, também não tinha em projeto, mas a cliente era algo que ela tinha com o pai dela, que já era falecido, e ele sempre teve isso com ela, sabe? Dela ver as estrelas, signo, essas coisas. Aí ela falou pra mim, não, antes de você mexer, eu vou lá, e aí ela tinha um molde, né? Então ela foi desenhando no teto alguns signos, mas ela foi só ponteando, assim, ó. Era onde ela queria cada uma. Cara, deu trabalho. Mas o que recompensou, já falei até uma vez aqui, foi quando eu finalizei, esperei um dia na Vila Mariana, esperei escurecer, lá anoiteceu, veio ela e o esposo. Aí quando a gente acendeu, que ela olhou assim, cara, a mulher até chorou, mano. Eu falei, poxa, deu trabalho, mas valeu a Vale a pena. pena, né? Valeu a pena. E no Brasil aqui eu conheço só uma empresa que distribui isso aí. Eu fui na Expo Revestir agora, eu vi muita coisa de fibra ótica. Achei bem bacana. Por isso que é a importância da gente ir nas feiras, né? É. Principalmente de iluminação, pra quem gosta, pô, vá, porque é bem bacana. E nessa última Revestir agora, eu vi muita coisa de fibra ótica. Eu acho que é uma tendência aí que Que vai dar certo. Forte. tende a crescer. Como é que é? Você falou que você faz por baixo ali, mas ela o final dela ali tem algum ponto que finaliza ali ou ele já Não, sobe direto? não é nada elétrico, é como fosse a luz passa dentro do... Passa dentro. Então, mas aí se você às vezes você passa direto então. Se você né? passar direto, tem que passar de novo. Tem que passar de novo. É, Já não porque tem uma aí Não tem como ponta, né? pescar, não. É como ela é a fibra é transparente. O que a gente fez? Pelo menos é uma dica que eu dou até pro pessoal que instala bastante. Identifica com uma fita isolante embaixo. Fita isolante Ela preta. travar.
Além dela não subir, você já vê os pontos que você já fez. Ah, certo. Porque Depois às você vezes vai lá a e gente corta. furava e esquecia, né, de colocar fita isolante. Aí a gente perdia a fibra. Aí depois você vai e corta a rente ali no fogo. E o furinho era muito minúsculo, então não dava pra ver o furo. Não agredia o teto. É um fio de cabelo. Certo. Essa é a verdade. É um trabalhinho. É bem complexo mesmo, né? Pô, muito, muito complexo. E o seu foi quantos pontos lá? No meu foi 185. Foi mais foi acho que 2 ou 3 signos que ela fez lá. Mas era espaçado, né? Não era bem. Era tipo pontuando assim, mas era mais espaçado. Deu E hoje 185. tem um. Como que fala? Meteoros, né? Não sei se você já viu. Não. Eles vendem os meteoros e os meteoros ficam passando assim, ó, nas fibras. Bem bacana. Tem estrela também. Pra quem curte essa parada de céu, que nem essa mulher que você falou aí. Tem pessoas que pintam o teto de preto, outras de azul, pra ficar parecendo com o céu estrelado Céu. mesmo. Da hora. Da hora. Então, só uma empresa no Rio de Janeiro que vende, que é aquela céu estrelado mesmo. É a única que eu encontrei, assim, no Brasil. Eu pesquisei várias empresas pra poder fazer nessa época aí, né? Porque das outras vezes eu fiz com material do cliente, antes disso, né? Entendi. Aí você, eu até pontuei ali como profissional das instalações de iluminação ousadas, né? Sim. Mas além disso, você tem mais algumas outras áreas que você atua bastante? Ah, tem. Dentro da elétrica? Eu gosto mais de outras áreas Do que iluminação? iluminação, gosto. Iluminação, acho que ficou meio que... Eu enjoei um pouquinho, digamos assim. Fiz muita coisa bacana, tem coisas que não foram postadas também. Porque nem sempre a gente pode postar, né? Tem cliente que não gosta que grava, não gosta que tira foto, né? Principalmente quando a pessoa é diretor de alguma coisa, tal, dono de alguma empresa. Advogado também. Então a gente sempre pede essa autorização, mas já fiz muita coisa bacana. Mas hoje no meio elétrico eu prefiro infraparente. Eletrocalha, eletroduto, perfilado. Eu gosto do desenho, da forma que a gente faz. Idealizar esses projetos eu acho muito bacana. Eu gosto muito de trabalhar com comércio. Então, teoricamente, a gente acaba já entrando nesse mundo de infraparente. Né? Sim, é porque até essa instalação aparente, parece que ela meio que mostra a carcaça da elétrica, vamos dizer assim, né? Você vê como fosse a estrutura da elétrica. um projeto embutido, mas você está vendo tudo. Está vendo, E é muito bacana. A gente fez vários, né? A gente fez vários. Eu também gosto pra caramba disso aí, cara. Tinha uma casa de show ali na Alphaville que a gente atendia. A gente atendeu lá por uns 2 anos, até eles começarem a enrolar a gente a pagar, né? Começou a ficar fraco os shows lá e sempre caía aquela tempestade, era um espaço aberto. E aí, tipo, eles, em vez de ganhar muito dinheiro, não ganhava nada porque chovia e ninguém ia pros shows. E a gente acabou parando de prestar serviço lá por falta de pagamento deles, né? Enrolação, né? Às vezes demorava 3 meses para pagar. Não vou nem falar o nome aqui, pra não me comprometer. Não vamos ser polêmicos. Você lembra o nome? Mas aí eu parei de trabalhar para eles lá. Não sei se vocês viram no Instagram, prestava muito serviço para Mancha Verde também. Eu vi. Mancha Verde a gente fez umas iluminação muito bacana lá também. Corintiano. Mas isso aí é palavrão lá dentro pra eles. Palavrão. Lá você tinha que ser palmeirense ou não? Um conflito complicado. Não, teve uma época lá também que... Última rodada última não. Faltavam umas 3. Vocês gostam de futebol? Gosto. Eu gosto. Vocês acompanham? Tem um cara que é corintiano aí que eu vou falar pra você. Eu também sou corintiano, então a gente vai arrumar briga. Vocês estão meio tristes aí, então não? Tá, não. Tá tudo tranquilo. Dorival chegou, Dorival resolver nossos problemas, né, Robson? Vai. Mas vamos lá, a Mancha Verde, foi um diretor da Mancha Verde me procurou. Eu tenho contato com ele até hoje, e ele me procurou e era pra gente criar uma iluminação para um podcast da torcida do Palmeiras mesmo, que é um bar, né? E aí a gente acabou pegando esse projeto inteiro, o bar e o podcast. Então, foi um dos pioneiros, assim, de podcast. Na época, tava muito em alta, né? Eu já tava trabalhando com internet nessa época. Então, a gente peguei essa obra no bar e o cara gostou muito e ele era diretor da Mancha Verde. Aí ele falou, vou colocar você lá dentro da Mancha Verde, você vai prestar serviço para eles lá.
E aí ele colocou e deu super certo. A gente ficou bastante tempo na Mancha Verde Você não podia falar de nada de Corinthians. Não, assim, não né? podia. E eu ia falar a história, acabei esquecendo aqui, mas a gente, nesse bar aí no dia do podcast, a inauguração do podcast, ia uns ex-jogadores do Palmeiras lá, né? Veloso, tal, um monte de ex-jogador lá. O Sérgio, aquele ex-goleiro lá, que era reserva do Marcos. Uhum. Aí a gente foi fazer esse serviço aí, faltava 3 rodadas pra acabar o Brasileirão. E na época, acho que foi 2021, era Palmeiras e Inter que tava disputando o Brasileirão. E aí o Palmeiras ia jogar à noite, o Inter ia jogar à tarde. E aí o Palmeiras só dependia dele pra ser campeão. Aí o Inter vai e perde. O Inter vai e perde, a gente no meio do expediente, trabalhando lá, a gente ia passar do horário um pouco, o Inter joga 4 da tarde, isso foi num feriado. O Inter foi e perdeu. O Inter perdeu e o Palmeiras foi campeão antes de jogar. Sem jogar. E a gente no bar, cara, Putz. terminando o serviço. Tem até um vídeo, depois eu vou mandar pra vocês, eu instalando um sensor de presença no banheiro masculino, com um bar lotado, cara. Um bar lotado. E aí eu até faço uma dancinha lá em cima da escada, e o pessoal, olê, porco, não sei o que, cantando lá. Meu, e o bar lotado, assim, meu carro lá, na época eu tava com um Siena branco, e tem muita história desse Siena aí também pra contar, né, São Alves? Esse bar esse bar eu perdi a chave do Ford K. Foi do Ford K. A gente perdeu no meio dos entulhos, cara, a chave Vixe. do carro desse bar aí. Nossa. O chaveiro cobrou R$ 500 pra Abriu o carro. aí fazer a fomos chave. sair do bar meia-noite. Mas não foi nesse dia aí, não. Mas essa história aí do bar aí no dia pra gente ir embora, nosso carro rodeado de palmeirenses, cara. As ruas assim em torno esse bar do podcast ficava numa das ruas ali Perto do estádio. Chiqueiro, Do Chiqueiro. Aí, meu, era palmeirense demais, cara. Palmeirense, mano, nós não vamos sair daqui hoje. Falei pro menino que tava comigo, o Vinícius. A gente não vai conseguir sair daqui hoje, vai ter o que ver pra gente sair de lá. Meu, teve uma hora que ele foi buscar alguma coisa no carro, e aí, um conector, eu acho. Aí ele chegou, André, o cara chegou em mim ali, o ajudante era santista, né? O cara chegou em mim assim, olhou bem sério e falou, você não é palmeirense não, né, cara? Aí ele, não, eu nem gosto de futebol. E gostava mais do que eu, cara. Aí. O Vinícius ficou morrendo Eu de só medo, trabalho. Meu, mas toda hora um perguntava. Falei, não, pô, a gente não gosta de futebol, não. Quem que tá jogando? Nós meti o louco, cara. Meti o louco. Não dá pra. Nós, nem pra eu certo, sempre fui mano. muito corintiano. Eu já chorei muito por causa do Corinthians, mas nesse dia aí, principalmente na Mancha Verde, a gente se sentia muito. Eu fiz serviço pra alguns jogadores. Fiz serviço pro Vitor Hugo, zagueiro, quando eu tava no Palmeiras. Fiz serviço pro Edu Dracena Muito também. bom o Vitor Hugo, né? E fiz Cabeceador serviço. bom. E fiz serviço pro Dodô. Mas o Dodô já tá aposentado. Dodô que jogou no atacante, Santos, né? jogou no Botafogo. Nossa, aquele cara Fiz era serviço pros caras. o artilheiro dos gols Dos bonitos, gols né? bonitos. Eu já trabalhei com alguns já, até a gente na feira, a gente tirou uma foto lá com os caras, aí eu fiquei com vontade de falar assim, vai São Paulo. Aí o Rock, não fala isso não, você vai arrumar problema. Dinei já tava mamando. Você Dinei. fala que é São Paulino, o cara vai querer beijar sua boca. Pô. Ai, cara, aí é fogo ainda. do Vampeta lá? Vampeta. Na Aí, Elitec tava o Vampeta, o Amaral, o Dinei. mas você foi lá no stand acho que da Elitec. Da Sil. Foi da Elitec. Não, foi da Elitec. Com Aí a gente saiu lá Da fora, Sil, aí a da Julie falou Da assim, quem Elitec tava a são? Carla Pérez. Olha como eu manjo, hein? Sheila Mello. Sheila. Olha como eu manjo, a Julie da VEC falou assim, quem é esse cara? Eu falei assim, é o Viola. Meu Viola, cara, que Viola? Eu falei, esse aqui é o Vampeta, mano. Caramba. E Mas- referente às feiras, pra você, tipo assim, eu sei que você já tem uma perspectiva e uma opinião sobre as feiras, não só de elétrica, né, no geral, as que você participou, mas pra esses eletricistas aí que estão iniciando, aqueles que já te acompanham, né, que tem você aí como Referência, né? referência, o que você poderia dizer pra eles a importância da feira? Pra quem não foi nessa FEICOM, mas pras próximas que vai ter esse ano aí, tá participando. Eu acredito que pra quem tá começando é legal ir em todos os stands, né? E eu hoje em dia não consigo mais, cara. Eu fiquei 4 dias nessa última FEICOM, não consegui ir em 2 stands, eu acho.
fiquei 100% concentrado em uma só, né? Você tava representando lá o É. pessoal. Uma das coisas das parcerias é isso, a gente acaba se bloqueando muito, né? A gente acaba abrindo portas, ganhando dinheiro, mas a gente fecha muitas portas também. A gente perde oportunidades, né? Mas eu frequento a Feicom desde que eu trabalho por Por conta. autônomo, né? Por conta e eu acredito, pra mim, no começo foi aquela, sabe, criança entrando num parque de diversão, muito bacana mesmo. Principalmente Saindo com sacola pra todo lado, Sim, né? nossa, hoje eu não pego mais nenhuma, Nossa, cara. na primeira Pô, fila, uma sacola de 2 metros com uma caneta dentro, bicho. Fala, porra, não dá não. Pô, a gente foi na Expo Elétrica do ano passado, né, Robson. Aí a gente passou no primeiro stand, eu não lembro qual que era, nem vou falar também, senão vou arrumar problema aqui. Aí a mulher foi e falou com a gente e tal, deu uma sacola desse Gigante, tamanho pra nós e com os negócios. Aí ela falou assim: vocês não vão jogar fora, não, né? Aí nós, não, pode deixar tal. Assim que a gente deu uma volta, eu já deixei no cantinho. Eu não pego mais não, cara. Não pego mais não, porque chega no final do dia andando com aquele monte de sacola. Não, e aí o passado pessoal já não também, o pessoal te olha assim, fala, pô, o cara só veio pra isso, né? Uhum. O cara não veio pra outra coisa. hoje em dia como você falou, objetivo Hoje é network, né, cara? Conhecer Sim, o outras network. coisas. E assim, eu esse ano, não é nem que eu não quis, eu tive oportunidades, porque a minha obrigação nos estandes que eu estava, na Elitec principalmente, era 3 horas lá, pô. Eu não precisava ficar mais. Mas a Elitec cresceu de uma forma tão grande que o pessoal se concentrava lá. Era o ponte dos eletricistas. O encontro tá onde? Tô na Elitec. Então o pessoal se encontrava muito lá. Então virou aquele network, a gente conversando meia hora com um, meia hora com o outro, meia hora com o outro. Aí quando foi ver, o dia já acabou, já dava 8 da noite e a gente tinha que ir embora. Não precisava nem levar Sheila Mello. Não precisava. Tá veinha já, tá veinha. Tá bem. Tá. Então, respondendo sua pergunta, o que eu tenho para falar para os eletricistas que estão começando é vá nas feiras. Vá nas feiras, eu acho que tem uma importância muito grande na vida do eletricista, principalmente nas feiras de elétrica, né, na Expo Elétrica, que a gente já está fazendo um movimento aí para a Expo Elétrica. Tem a FIEE em setembro, que é a feira, não sei se vocês conhecem, e para vocês é importante ir também. Inclusive, eu vou ser influenciador dessa feira, 3 feiras esse ano consecutivos. Eu fui influenciador na Expo Revestir, que é essa aí de iluminação, inclusive fui apresentado lá pela Gaia. E eu fui na Feicom também, e agora eu vou ser na FIEE. A FIEE é a maior feira de elétrica do mundo, é a feira internacional. Então vem muita gente de fora do país, na Expo Imigrantes também. E é uma feira que já tá os boatos que ela vai ser muito paralela à Feicom esse ano. Poxa, Então vai ser grandes marcas. Então fiquem atentos aí em setembro. FIEE, a Expo Elétrica aí também já tá batendo na porta, né? Geralmente é no meio do ano, não sei a data ainda. Deve ser junho. Junho. pro mês de junho que o pessoal É vai estar por aqui já. no shopping Frei Caneca, né? Uhum. Não, mas se eu tiver que falar alguma coisa pros eletricistas, vão. O que eu falo muito pros eletricistas principalmente quando eu crio algum tipo de evento, que eu faço convite, muito patrocínio, muito parcerias com empresas, então a gente acaba criando os nossos próprios eventos. Então o que eu falo quando eu convido alguém, a pessoa fala, não vou conseguir ir, tem que entregar uma obra, eu falo, mano, você vai entregar a obra o ano inteiro, cara. Você sempre vai ter que começar um serviço. Você sempre Dá uma vai ter pausa e vai, né, meu? Você sempre que vai ter que começar um serviço. Você sempre vai estar trabalhando, cara. Quem trabalha por conta e trabalha bem, não vai faltar serviço, cara. Então vá para as feiras. Todas as feiras têm datas, todas as feiras. Então, se programa, vai em todas. Você consegue se organizar. Serviço, você vai ter o ano inteiro, cara. Serviço, você vai ter o ano Não inteiro. vai faltar, e principalmente depois de uma feira dessa, né? Porque você que consegue agregar bastante no seu currículo. Eventos fora do estado de São Paulo. Ano passado eu conheci 6 estados diferentes. 6 estados. Tudo a trabalho. Nenhum foi a Passeio, assim. a passeio. Esse que você tava agora recente, acho que era com o Steve, era em São Paulo? Não, Agora? Rio de Janeiro. Rio de do Janeiro. final de semana agora foi Vi interior algumas do fotos, Rio. Foi. Então, ano passado eu conheci 6 estados diferentes a trabalho. Então, principalmente esses fora de São Paulo, você se programando em questão de horários, você pode comprar uma passagem antecipada, por exemplo, para o Rio de Janeiro. Hoje, se você for pesquisar qualquer passagem para o Rio de Janeiro,
para viajar amanhã, por exemplo, você vai pagar R$1.800, R$2.000. Se você compra um mês com antecedência, você paga R$250, cara. Então, tudo, se você se programar, se torna tudo muito organizado, muito mais barato. Então, eu sou super a favor de quem vai para as feiras, quem gosta dessa parada de... eu falo muito, seu foco é trabalhar com internet, ou seu foco é só entregar a obra e postar um servicinho de vez em quando. Se o seu foco for trabalhar com internet, cara, vai na feira. Tem pra cima. Vai na feira. Até a importância dos grupos de WhatsApp, né? A gente Sim. também faz parte de alguns que você tá, outras pessoas estão. Nos grupos ali sai muito isso, né? Essas dicas de data de feira, de alguns eventos que estão acontecendo, né? Às vezes postagem de ir compartilhando ali dúvidas, serviços, alguma coisa do tipo. Tudo isso daí ajuda também, né? A pessoa tá sempre antenada ali ao que tá acontecendo aí no mundo da elétrica, né? Com certeza, os grupos são de extrema importância, né? Eu não participo de muitos, já saí de vários, né? Por diversos motivos. Mas para quem tá começando, vale muito a pena. E geralmente quem tem dúvidas e me manda mensagem, eu respondo todo mundo. Mas grupo eu não tenho muita paciência mais não. Já tive bastante hoje. Então é só apagando mensagem. Não, Limpar a conversa. A gente não consegue lidar com... É muita coisa, cara. É muita coisa. Não é fácil... principalmente autônomo, você chega em casa, você tem que... Hoje, dos 2 anos pra cá, eu tenho um contador, ele consegue fazer nota pra mim. Somente essas parcerias, tudo exige nota. Então, muitas das vezes a gente acaba esquecendo de fazer uma nota fiscal para mandar para a empresa para eles te pagarem. Então, as empresas querem te pagar, mas você não mandou a nota fiscal, pô. Então, é muita coisa para uma pessoa só. Então, você tem que tomar conta de orçamento, você tem que chegar em casa e editar vídeo, você tem que criar conteúdo na sua mente. Hoje, a inteligência artificial ajuda bastante, né? Então, a gente tem muitos benefícios aí, mas se torna muito corrido. Para quem quer focar com a internet... Igual nas feiras, a gente teve nessa FEICOM agora, a gente teve uma experiência bem bacana. Porque a gente tem o quê? Quanto tempo de podcast, né? E não vou falar pra você que a gente tá muito conhecido, mas assim, a gente já, na nossa galera, né? Nosso mundo ali, né? A galera já, a gente foi lá no stand, já viu você, viu o Steve. Daqui a pouco o Felipe chegou. E aí a gente precisava, na quarta-feira, a gente precisava ir embora rápido, né? Eu falei, vamos pegar o corredor lá no fundão dos chineses, que ninguém vai ver nós e a gente vai embora. Oxe, viramos assim, já mais um monte de gente. Vocês podem ter certeza que vai passar pelo menos mais um ano aí, vocês vão ver o crescimento que vocês... E foi bacana, chegou um cara até que abordou a gente e falou assim, poxa, o pessoal do Sem Intenção, sabe? E o cara ficou todo... Ele que abordou a gente, ele ficou todo sem graça, né? E a gente, não, vem cá, vamos bater um papo, vamos tirar uma foto e tal. Porque a ideia é essa, entendeu? Não é, como você falou, daqui um ano, alguns meses, você ganhar um conhecimento achando que você é o tal. Não é isso não, cara. É ser humilde mesmo, entendeu? Você ter essa simplicidade e atender todo mundo, conversar com todo mundo. Não, e vocês estão no caminho certinho, cara. E eu fico extremamente feliz porque é algo que a nossa classe não tinha, cara. Então, acho que vale muito a pena vocês trazer mais pessoas, trazer desde o mais simples até o cara de nome. Eu acho muito bacana vocês investir pesado nisso. Vale muito a pena. A tendência é só crescer. Você viu que vocês já... Eu, há 2 anos atrás, acho que eu fui numa visita, 2022, eu fui na visita na Sil. E eu já era muito conhecido, cara. Fui na fábrica da Sil, já era muito conhecido. Aí, hoje o tempo passou, olha o crescimento que eu tive. E tudo na base da humildade, na base da simplicidade, sendo educado, acho que a palavra certa é autêntico. Eu sou muito autêntico, eu gosto muito de colocar as pessoas pra cima, eu gosto muito de incentivar. Os caras me mandam mensagem no particular, meu número tá lá no link da bio lá, os caras clicam no meu número e entram no meu WhatsApp, me manda mensagem, tira dúvidas, principalmente de iluminação, que a gente tem uma certa experiência. Então, o pessoal eu acabo ajudando bastante, eu fico muito feliz. E o mais bacana disso tudo é as mensagens, os textão que você recebe, né? O pessoal agradecendo. Eu acho que eu já devo ter uns 10 mentorados, assim, que são eletricistas, porque falou, porra, acho que uns 2 anos, ano passado, 2023, eu fui pra feira da FEICOM e tem um menino que trabalhava na loja de material elétrico. Não, na verdade era uma loja de material de construção.
E aí ele falava que via meus vídeos, aí teve um dia que eu prestei serviço na cidade dele, Jarinu, e aí a gente acaba fazendo serviço longe, a gente marca a hashtag da cidade, né? Coloca lá, hashtag Jarinu, que é uma cidade perto de Jundiaí. Meu, aí eu marquei a hashtag de Jarinu, e esse cara mexendo no Rios, vi um vídeo meu. Vi um vídeo meu montando um puta de um quadro de 48 disjuntores e tal. Meu, esse cara começou a me seguir, começou a me mandar mensagem. Aí, certo dia, ele, André, queria fazer... Eu tava vendo seus vídeos, cara. Eu trabalho numa loja de material de construção. Eu vou fazer um curso, cara. Eu vou fazer um curso de eletricista. Meu, esse cara fez o curso e se formou. Ele, André, vou começar a pegar uns trampinhos. Tô doido pra sair lá da loja de material de construção. O nome desse cara é Matheus Campos. Vocês devem conhecer aí da internet, no Instagram. Esse cara, meu, começou a pegar trampo, só obra grande, obra grande, obra grande. E tá, meu, moleque tá voando. Tá voando. Mas sabe o que ele fez agora? Com a experiência de vendedor na loja de material de construção, abriu uma loja de material elétrico. Uma puta de uma loja no centro da cidade. E especialista em iluminação, a loja dele, perfil de LED, essas coisas. E o cara vende demais, cara. O cara vende demais. Tipo, uma loja no interior de São Paulo, uma loja de iluminação, coisa que todo mundo quer, é. Então, pouco, né? Todas as lojas que você vai encontrar um perfil de LED. Entendeu? Que nem vocês têm a JR aí, pô. Não é toda loja, a sua loja também, né? Você não vai encontrar em qualquer lugar. Entendeu? Essa não é só o perfil, também tem os acessórios. Sim, né? Então, tem a importância disso, né? Você ter esse conhecimento em campo e esse prática e teoria, vamos dizer assim. Porque dentro da loja dele, ele consegue encontrar esses componentes, que não é só o perfil, mas todos esses componentes, não só na parte de iluminação como em outras, né? Porque ele tem conhecimento daquilo. Então você vai numa loja específica que você vai encontrar muitas peças que normalmente numa casa de construção você não encontra. E algumas lojas de elétrica também você não encontra, né? Às vezes a pessoa tem a loja, mas não tem esses... Quando o cara tem experiência, igual ele tá falando, né? No meu caso também, você tem uma experiência já com a elétrica, você monta uma loja, cara, o atendimento é totalmente diferente. Porque de quando ele tava lá na loja de material de construção. Você consegue influenciar o cliente mesmo, né, cara? O consumidor vai lá na loja, lá, por exemplo, várias vezes aconteceu isso, cara, eu quero uma tomada de 20 amperes pro chuveiro. Pô, aí eu olhava assim e falei, não, pô, peraí, vem cá. Aí a tomada é mais cara do que o conector. E eu vendo o conector porque eu sei que o conector é o certo. Você vai ter que comprar. Então, se ele vai na loja de material, plug, né? Se ele vai na loja de 100% proibido. Cara, o cara vai vender, o cara não tá nem aí. Ele não tem a informação técnica. Eu quando pego esse tipo de BO, eu costumo falar que é um crime. Isso é um crime, cara. Isso é tomada em chuveiro, torneira elétrica. Não tem como, né? Então, voltando ao assunto, eu me sinto muito grato em poder ajudar muita gente. Influenciar pessoas. Isso é só uma das histórias. Tem várias, cara. Tem várias. Tem um primo de Sorocaba também. Se formou recentemente, entrou numa empresa de engenharia elétrica. Você deu agora ferramentas pra ele lá? Foi, você lembra, né? Uma bolsa da MTX, cara. Caramba. Foi. Ele falou, porra, André, vou casar agora. Você foi fazer o AP dele, né? Foi. Fiz os perfis de LED lá no apartamento dele. Tudo projeto que a gente criou na nossa cabeça lá na hora também. Ele curtiu bastante. Meu, ele trabalhou lá me ajudando e gostou. Ele já tava com a ideia de fazer curso. Aí no dia ele me ajudou. Ele falou, meu, isso aqui é só uma confirmação. Ele é cristão da congregação. Não sei que religião que vocês são. Vocês são evangélicos, né? Mas ele falou, mano, isso aqui é uma confirmação de Deus, cara. Eu vou fazer o curso e vou ser eletricista, André, e por causa de você. E hoje, ele, um mês atrás, entrou numa empresa de engenharia elétrica que só presta serviço para bancos. Bradesco, Caixa, etc. E só trabalha até com alta tensão agora, cabine primária. Cara. Tô feliz pra caramba. Essas duas são duas histórias só, mas tem várias, cara. Várias outras que... Num outro programa a gente vai contar dentro tudo disso aí ainda que você está falando, né, dessa experiência sua de influenciar, como é que foi a experiência de você estar lá na TV, cara? A gente não falou sobre isso ainda, né? É verdade, né? Fala aí como é que foi essa experiência aí. Foi muito parecido com a Kiss, né? Você viu que a gente até se soltou mais depois dos 10 primeiros minutos, né? No começo a gente fica meio retraído, barriguinha, aquele frio na barriga, é muito comum, né? Mas foi muito, muito complicado, assim. Eu não acreditava e eles me procuraram numa sexta-feira
E o programa ia ser segunda-feira. E aí eles falaram assim pra mim, você quer gravar na segunda de manhã ou na terça à tarde? Eu falei, não vou aguentar essa ansiedade, eu vou gravar na segunda. E aí eles me passaram um tema do programa na sexta, e aí veio o final de semana, eu passei o sábado e o domingo estudando sobre o tema do programa, né, que era consumo de energia com aparelhos desligados. Então, foi tudo muito no automático, não teve roteiro, que nem vocês fizeram aqui, a gente não combinou nada, a gente não fez nada, vocês estão me perguntando coisas que eu não sei. Eu só até vou o café mesmo foi automático. fluiu. Foi, então, sem roteiro, sem nada, falou, o assunto é esse, a gente vai te perguntar isso lá no programa. E você vai ter que responder. Se você errar alguma coisa, quiser cortar, a gente pede pra produção cortar, mas foi no automático. Chegou lá, os caras botou o microfone e tudo. Até o momento não me senti nervoso, fiquei 100% descontraído, Teve fazendo público? Brincadeira. Assistindo. Não, só produção completa. Produção, uns 5 câmeras. Eu acho que tem o destaque disso aí no Instagram também. Era seu primo que tava com você? Foi meu primo que gravou pra mim, que nem o Samuel veio gravar hoje. Eu sempre gosto de mostrar os bastidores, né? Porque eu acho que é importante, né? A gente mostrar esses bastidores, ou por trás de tudo que a gente faz, né? Com certeza. Eu sempre fui muito de fazer isso. Então, qualquer lugar que eu vou, eu prefiro pagar o cara, vamos lá comigo, você vai gravar. Você não vai bater martelo, não vai quebrar a parede, não vai fazer nada, mas você vai me gravar lá. Então, eu fiquei muito nervoso na hora que a mulher entrou, a apresentadora. Eu falei, puta, vai começar, cara. E agora, aí sim eu fiquei nervoso, sabe? Ansioso, Dá sabe? pra desistir? Coração acelerado, ser nervoso. Na hora, tipo, dei umas gaguejadas assim. E aí ela começou o programa no sofá e foi tudo muito leve. Ela falou primeiro com o médico, né? O médico tava falando de problemas, doenças no estômago e tal, por bactéria, essas coisas. E aí chegou minha vez, né? Ela falou, estamos aqui com o André Aquino, ele é um destaque nas redes sociais, tal, que eles me procuraram através do Instagram, né? E é o que eu te falei, eu acho que é uma das coisas que a gente tem que falar aqui, né? Quando a gente presta serviço em alguma cidade, é bom a gente marcar a hashtag da cidade. Então, se você trabalha com internet, marca a hashtag da cidade, porque qualquer coisa que acontecer, alguém te procurar em relação à elétrica, vai encontrar, o seu vídeo vai aparecer para a pessoa da cidade. Foi o que eu fiz. Eu fiz um serviço em Campinas e postei a cidade e eles me procuraram depois através disso. Entendeu? Poderia ser a Record de São Paulo, mas foi a Record de Campinas, mas mesmo assim fiquei muito feliz. E aí o programa foi começando e eu fui desenvolvendo e depois ela me chamou só eu e ela lá na frente, numa banquetinha lá e foi fazendo as perguntas e eu fui falando sobre os aparelhos que consomem energia desligados, né? E aumenta tantos % na conta de energia. E olha que bacana, cara, o que aconteceu nesse final de semana desse programa. Na sexta-feira que eles me procuraram, quando foi na sexta-noite, o governo de São Paulo deu bandeira vermelha. Bandeira vermelha no aumento na conta de energia. Aí eu não sou de assistir TV, não sou de assistir jornal. Não gosto de assistir essas coisas, porque você sempre acaba vendo coisas ruins, né? Praticamente só passa coisa ruim. E aí, passando o Jornal Nacional lá, falou da bandeira vermelha, do aumento na conta de energia na sexta-feira à noite, eu estudando sobre o programa, falei, porra, deixa pra mim falar lá no programa do aumento de energia, da bandeira, vai ter um aumento e vai ser um gancho pra mim emendar, e foi dito e feito, cara. Na segunda-feira eu falei, e já emendei com o assunto de consumo de energia com aparelhos desligados e já falei da bandeira vermelha. Eu falei, o governo decretou na sexta-feira aumento na conta de energia. Trouxe falei, uma pauta pro programa sim. que nem existia. Então, cara, nossa. Caiu no colo, hein? Foi, E aí eu fiquei muito feliz, cara, que isso aconteceu. Aí deu tudo certo. Mas desenrolei. Boa. Foi uma experiência bacana. Né? E a respeito mais uma, né? E a respeito da sua empresa agora, você como empresa, o que você tem aí como crescimento para a empresa?
pro decorrer do ano, né? Mas eu creio que dentro do que você já tem de patrocínio, as feiras que você já está se programando para elas, praticamente o ano vai encurtar um pouco, né? Fica muito assunto, muito conteúdo para trabalhar em poucos meses que ainda falta, porque passa muito rápido. Mas você tem alguma perspectiva de crescimento para sua empresa? Ter alguém do seu lado ali nos trabalhos, funcionários, alguma coisa do tipo assim, para se dedicar mais a essa área de patrocínios, mídia e tudo? Falando de funcionário, acho que essa é a parte mais difícil, né, para todos nós, né? Acho que é muito difícil encontrar bons profissionais, Pessoas- pessoas dedicadas. A gente costuma trabalhar para pessoas ricas, né? Então é muito difícil você colocar um cara de confiança, um cara que você não conhece, dentro da casa de uma pessoa, com joia exposta, com dinheiro exposto. Eu acho muito complicado isso. Eu acho que é o maior problema que a gente tem hoje, é mão de obra, encontrar ajudantes responsáveis, que gostam de acordar cedo, que não, quando você chama para trabalhar um final de semana, ele não fala não para você. Eu acho que o maior problema tá aí. Mas em questão de perspectiva, eu quero crescer mais dentro. Eu amo marketing. Além da profissão, eu amo marketing. Para mim, o marketing parece estar na minha veia. Eu sou uma pessoa muito comunicativa. Então, eu quero continuar nessa crescente no marketing. Eu tenho até vontade de estudar um pouco sobre isso, né? Principalmente por essas empresas que me procuram. A gente, com a nossa experiência, a gente acaba ajudando as próprias empresas que não tem um marketing muito bom. Tipo, ele só quer que você crie o conteúdo lá. Que nem eu falo até da Elitec. Pra mim, o marketing da Elitec era uma bosta. E eu falava pra eles assim. Eles colocavam um modelo lá com um capacete laranja. E um cara do olho. Não que um eletricista não pode ter o olho verde, mas o cara com o olho verde, todo maquiadinho, bonitinho. Falei, pô, esse cara não é eletricista, não, cara. Meu, você fica colocando isso no feed no Instagram. Esse cara não tem cara de modelo, cara. Esse cara não é eletricista, não. E aí eu falei pra ele, vocês têm que melhorar tal coisa. O bom é que você consegue dar uma direção para a empresa e mudar um pouco o pensamento da empresa, né? Pela sua experiência, né? Então, perspectiva é crescer mais nessa parada do marketing. Quero muito continuar a ter mais parcerias, né? Porque é gostoso. Eu gosto de criar conteúdo, gosto de criar vídeos para a empresa. Eu acho muito satisfatório. Daqui a pouco eu vou mostrar o vídeo que eu falei para vocês da torneira elétrica. Então, eu acho muito bacana essa parada, sabe? Eu vejo que cada vez eu tô um pouco melhor, né? E continuar. Gosto muito de pegar serviço de iluminação, acho uma parada diferenciada. Eu sou aquele cara que gosta de desafios, então eu gosto de pegar um serviço que eu nunca fiz, né? Apesar da experiência eu tenho experiência com comandos elétricos, com gerador, com alta tensão, tudo, com iluminação nem se fala. Então eu tenho muitos amigos me falam na rede social, você é o eletricista mais completo de São Paulo. Porque você instala câmeras, você faz obra em fábrica, você... Ar-condicionado. Ar-condicionado, iluminação. Eu trabalhei 8 anos com ar-condicionado, acho que eu nem falei isso aqui, né? Na Claro eu trabalhava com ar-condicionado e gerador de energia. Entre Claro e Nextel eu trabalhei com essas duas coisas lá. Tem até formação, no começo a gente falou dos cursos, né? Isso. 9 anos de experiência aí, de estudos, né? Então eu tenho cursos na área de refrigeração também, refrigeração bruta mesmo, geladeira, essas coisas. Trabalhei bastante tempo aí com ar-condicionado, mais na manutenção, troca de motores, essas coisas. E até abrindo um parêntese dentro do que você tá falando, é bacana também o que você falou da Elitec no caso aí, que você pôs em observação, que não foi só a sua fala, né? O importante é que eles ouviram isso, Sim. né? E ao ponto de ouvir, eles percebem a crescente que teve. Ao ponto de você falar, poxa, na feira virou um ponto de encontro dos eletricistas. Se o cara de olho verde tivesse lá, não seria. Não pela pessoa, mas pela experiência que você tem de campo de obra, né? E por lidar com pessoas e outros eletricistas, você conseguiu levar isso para a empresa e eles te ouviram nesse ponto, né? E a Elitec, o pessoal, a diretoria em si, eles escutam muito o que eu falo. Então, e é gratificante isso também, né? Se torna importante para você ver a relevância que você tem para a empresa. Você não tá lá só para fazer videozinho para a empresa. Isso mesmo. Entendeu? E se você tem o prazer de fazer aquilo, eu já palestrei várias vezes para a Elitec, em eventos da Elitec, falando no microfone, coisa que eu nunca imaginei que eu ia fazer.
Mas quando eles te dão autonomia para você fazer isso, quando eles confiam no seu trabalho, você desenvolve isso numa boa, cara, numa boa. Então, a Elitec em si, ela vem crescendo muito nesse último tempo, nesses últimos tempos aí, justamente porque a gente tá dando uma alavancada aí e mostrando que o produto é bom também, né? Isso aí. Mais perspectiva aí é de crescimento aí e continuar fazendo o que a gente sempre fez, devagarzinho, com humildade. Eu não quero mudar a minha personalidade, eu quero continuar fazendo o que eu sempre fiz, fazendo sempre o que deu certo para continuar nesse caminho aí. Você pretende, num futuro breve ou um pouco mais distante, também buscar entrar para a área aí de fornecer cursos para eletricista de alguma... Então, já está em alguma as prática sua que já... conversas avançadas aí, né? Quando eu fiz aquele serviço das colmeias que a gente estava conversando aqui, eu já tinha uma ideia de dar curso de perfil de LED, né? Então, agora com a parceria que eu tenho com a Gaia, eu tô querendo eles junto, né? Eles estão me oferecendo materiais, os produtos, né? O espaço, e aí eu vou ter que procurar uma empresa que faça a gravação, a plataforma e a gente coloca isso tudo em prática. Claro que a gente não sabe tudo, né? O mercado tá aí, toda hora tem produto novo no mercado. Eu acho que a gente tem que viver estudando. A elétrica em si, a gente tem que estudar, né? Eu acho que eu particularmente estudo todo dia, cara. Todo dia. Eu acho que se a gente vê um vídeo no Instagram que seja de grande importância, já é um tipo de estudo. Você tá né? absorvendo, né? O conteúdo, quando ele é bom, você passa a absorver o conteúdo. E eu particularmente também gosto de ler bastante, então tô sempre inteirado nas coisas assim para poder aprender cada vez mais. Acho que a gente lendo um livro, a gente aprende a falar melhor, a se expressar melhor, a se comunicar melhor. Tem que parar um pouco para ler, né, cara? Mas você vê que até dentro do que você falou, é uma cultura que não é tanto do brasileiro, mas é algo que é essencial na vida do ser humano, né? Essa questão da leitura, cara. Melhora mesmo o que você falou. Com A certeza. fala, o seu conhecimento. Eu particularmente, eu vejo, eu me faço uma autoanálise, né? Eu vejo meus vídeos antigos e vejo a forma eu falava super errado, cara. Não falava palavras no plural. Que nem a gente, hoje de vez de eu incentivo muita gente, mas também eu zoo muita gente também, né? Eu vejo os caras postando vídeo de perfil. Sou testemunha. Aí eles falam os perfil. Eles falam os perfil. Entendeu? Tipo, os perfis. Vamos falar no plural. Então a gente acaba corrigindo erros que a gente cometia. André, principalmente, cara, isso aí, a fala também, né? Eu vou falar de outra coisa aqui agora daqui a pouco, mas a fala também é importante para você se apresentar pro cliente, né? Sim. Se você chega tudo falando errado pro Você pode ver que vocês nem falaram aqui, só eu tô falando. Mas assim, a fala O intuito é esse, pô. A fala é muito importante, mas assim, eu percebi, né? A gente percebe lá no Põe um cafezinho aí, Samuel. A garganta tá seca. Lá no seu perfil, né? No seu dia a dia, que você se preocupa com uniforme, você chegar no cliente bem uniformizado, que seu carro é identificado que é de empresa, você ali com as suas ferramentas tudo organizada. Então, assim, você falou muito aqui do eletricista que está aí começando, da importância de ir para feira. Mas também isso, né? Fala um pouquinho para a galera aí que está aí assistindo, o que está começando ali, a organização, ferramentinha ali. Eu tava vendo um vídeo seu ontem, minha esposa falou assim, nossa, que tanta ferramenta é essa, cara? Usa tudo isso? Mas se torna um vício, né, cara? Se torna um vício, né? A ferramenta em si, quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Né? Boa parte das ferramentas a gente acaba, quando a gente compra outras, que nem eu presenteei meu primo. Mas falando de eletricistas, assim, sobre chegar, né? Eu tenho formação técnica, eu fiz eletrotécnico na ETEC, na escola mais antiga do estado de São Paulo, de curso técnico, né? E nessa escola eu tive uma aula que foi primordial para mim, que ninguém ligava para essa aula. Todos os amigos da escola achavam aquilo uma merda, cara, uma merda. Porra, pra que essa aula? Mas você sabe qual que era a matéria? Ética e cidadania. Essa matéria, para mim, no curso técnico, foi a mais importante, a ética e cidadania. Porque essa matéria te ensina a chegar no cliente, te ensina a comunicar com o cliente, ensina você sair, ensina você entrar numa boa,
você falar o que é bom pro cliente, você que vende. Eu vejo vários eletricistas aí no Instagram, o cliente não quis fazer isso, o cliente preferiu sem IDR, o cliente não quer que faça o aterramento. Eu falei, mano, você que tem que vender o serviço pro cliente, cara. Não é o cliente achar você que é o profissional da área, você que entende disso, e você quer que o cliente entenda disso. O cliente está te procurando exatamente para Você isso. que tem que A pessoa vender, não consegue indicar. transmitir para o cliente, né? A importância de E um tem conector, vários caras a famosos importância aí, tido no Instagram, que vivem fazendo isso, cara. Não tem essa, não. É melhor você deixar de falar isso na rede e social. expondo o cliente também, né? É melhor você não falar isso na rede social do que você falar o cliente não quis poder IDR na casa. É muito caro pro cliente, porra. E é o que você falou, cara. Se o cara fizer uma introspectiva, olha pra você, né, meu? É. Tipo, a forma que você aborda o cliente, como você oferece o equipamento, o conector, o perfil pro cliente, tem tudo isso, porque você disse claramente, o cliente ele não sabe a parte técnica e a importância de um DR, de um DPS no quadro de elétrica. E um Então, se você conector... consegue transmitir pra ele a segurança que ele vai ter, a qualidade que ele vai ter na casa dele, pronto, você vendeu o produto. É como eu falei agora também, o cara vai lá na loja, um cliente vai na loja comprar uma tomada para uma torneira. Ele não sabe que aquilo não pode. Aí você vai na lógica, você já fala pro cara, ó, o chuveiro aqui, o mais fraquinho aí é de 32 amperes. A tomada é de quanto? É de 20. Até 20. Então, só nessa lógica você já faz o cara entender que não pode. Até 20, né? É. E a gente tá com os conectores da Veco aqui e um conector economiza na conta de energia, pô. Exatamente. Totalmente diferente de uma fita isolante. Fita isolante esquenta, tudo, então é você que tem que saber vender o produto. E a fita isolante tem data de validade também, né? A gente aprendeu isso hoje. Você tem que saber escolher o seu cliente também, tem tudo isso. E falando também do que você me perguntou, tipo essa parada do adesivo no carro, né? Então foi uma crescente que eu tive também recentemente. Há um ano e meio atrás eu tinha um Siena caindo aos pedaços, cara, mas não tinha caixas de ferramentas que nem o pessoal tem hoje. Então tudo foi questão de crescimento, né? Não só na parte da rede social, mas também estrutural, empresa, carro, ferramenta, tudo. Então eu costumo colocar sempre minha fé em primeiro lugar, sempre Deus na frente das minhas coisas. E eu utilizo muito isso, cara. A Fiorino que eu tenho hoje é a preparação de Deus para mim na minha vida. Eu conto a história disso para todo mundo. As ferramentas, lembra, Samuel, onde a gente foi buscar as ferramentas? Lá em Caieiras, né? Pra mim aquilo foi preparação de Deus também, cara. Eu comprei 15 mil de ferramenta por 4 mil. Um cara que tava desesperado, começou a trabalhar na Bolsa de Valores e se torna um vício, é um jogo praticamente. O cara tava desesperado por dinheiro. E aí era eletricista, tava gostando de trabalhar na Bolsa de Valores, me ofereceu pra mim, eu pensei que era golpe, eu falei, mas não... Aí esse cara foi me procurando, mandando mensagem direto, mandava vídeo das ferramentas, tudo. Aí eu comprei 15 mil de ferramenta por 4 mil. Então, eu vejo essas coisas que é mão de Deus, sabe? Porque é um sonho que a gente tem, é uma vontade que a gente tem. Claro que a gente vê todo mundo com caixa da DeWalt, caixa da Milwaukee, caixa de várias marcas boas aí. A gente quer também. Então eu falo, na minha oração eu pedi isso aqui. Se Deus tá me dando da forma mais barata, eu vou aceitar. E é isso que eu quero, eu vou comprar sim. Retomando o assunto, que eu sempre fico engatilhando outros na sequência, o que eu falo para os meus ajudantes, pelo menos, o último que eu tava aqui, o Vitão, ele vai até ficar bravo que eu vou falar isso, mas eu vou falar aqui. Eu vou falar porque eu falei para ele, da mesma forma que eu falei pro um menino que trabalhou comigo, que foi falar alguma coisa do meu perfume e tal. Eu falei, mano, você tá falando o quê, cara? Você tem bafo. Aí depois ele chegou em mim e falou, sério mesmo, André? Aquele negócio que você falou é verdade? Eu falei, mano, você tem bafo. E se eu fosse você, eu levava uma escovinha de dente pra obra pra você escovar o dente quando você almoçar. E eu falei isso na cara dele. Eu falei, e me incomoda, tá? Você não tem só bafo, não, e me incomoda. E aí o Vitão, que é o meu ajudante atual, conheci ele na academia, né? E aí o pai dele viu meu carro do lado de fora, né, da academia, eletricista e tal. O pai dele é eletricista, o pai dele trocou ideia comigo, meu filho trabalha comigo, é meu ajudante de vez em quando e tal.
Aí o Vitão chegou em mim e falou, André, se tiver uma oportunidade de trabalho aí, eu entendo bastante coisa, o básico eu sei fazer, montar uma tomadinha, instalar uma luminária. Falei, tá bom, vou fazer um teste com esse cara. E a obra da sorveteria lá, ele tava fazendo comigo. Ele tá fazendo, né? Meu, esse cara na academia, fedor do caramba, sai um cheiro de suor, sabe? Parece que usando a mesma camisa a semana inteira pra treinar. Aquilo já me incomodou na academia. Tá escutando, né, Vitão? Se você assistir. E isso me incomodou na academia. Aí, beleza, começou a trabalhar comigo. Aí, usando a mesma camisa todo dia, cara. Aí, aquele fedor me incomodando. Mano, eu só esperei eu pegar um pouquinho de intimidade com ele. Eu falei pra ele. Falei, mano, isso tá me incomodando, cara. Isso tá me incomodando. Eu falei, ó, eu fiz um teste primeiro com ele de uns 10 dias trabalhados. Falei, encomendei 10 camisas pra você, você vai trabalhar comigo agora. Mas eu quero uma coisa de você, que você troque de camisa todo dia. Você pode usar a mesma calça, mas você vai trocar de camisa todo dia. Porque da mesma forma que eu sinto o seu mau cheiro, o cliente também sente. E aí isso muitos... Eu torno como uma crítica construtiva pra ajudar o cara, moleque novo de 19 anos. Pô, você vai conhecer uma menina desse jeito, cara? Você é moleque solteiro, você vai ir fedido desse jeito? Então, ele levou, e eu não falo de forma bruta, eu falo de forma engraçada, pro cara se sentir... Não ficar constrangedor, né? Então, eu falei isso pra ele, e ele falou, porra, André, obrigado, tal, da mesma forma que eu falei do menino do bafo lá, ele me agradeceu. Entendeu? Porque realmente acaba incomodando o cliente. Então é uma das coisas que eu acho que a gente tem que ter ética dentro da casa do cliente. Saber chegar cheiroso, uma bota engraxada. O Samuel foi engraxate com 14 anos, né? O Samuel foi engraxate, ó. Na Alphaville engraxava a bota dos sapatos dos bacana. E aí eu gosto de andar com a bota bem arrumadinha, calça se sujou, trocar de camisa todo dia, saber chegar na casa do cliente. Porque, ó, se você chega na casa do cliente com um carro adesivado, com ferramentas boas, carrinho de ferramentas, se você tá cheiroso, porra, o cliente vai falar, pô, só vou chamar esse cara. Ele é organizado na ferramenta, limpo, no carro, mesmo. ele é limpo. Entendeu? Então, eu acho que tudo se torna... É uma junção. É uma junção, é um mix de tudo, entendeu? É um mix de tudo. Então, acho que, respondendo sua pergunta, eu acho que é uma das formas que os eletricistas precisam, né? Eu não costumo limpar muito minhas ferramentas, porque a gente tá todo dia na pauleira, né? Então, mas eu gosto de, pelo menos, a organização, né? Mesmo tendo dias que seja difícil a gente fazer isso, né? O cansaço bate, é muita coisa para fazer, né? Então, a ideia, pelo menos para minha empresa, é continuar... Sempre ter uma boa aparência, né? Sim, boa aparência, e além disso, tentar trazer mais pessoas, né? Mais pessoas para trabalhar, né? Claro que é muito difícil, que nem a gente falou de mão de obra, é muito difícil nos dias de hoje. Mas é isso. Isso aí. Nós temos aquela perguntinha lá agora, básica. Tá acabando já? Eu vou falar que nem o programa do Ju. Agora que eu tava ficando... Ô André, é o seguinte, a gente tem um novo quadro, não sei se você percebeu lá, a gente fez uns cortes aí, que é o seguinte, cara, tem o Raul Gil lá faz lá, pra quem você tira o chapéu, né? No nosso caso é o seguinte, cara, pra quem você entregaria o alicate? Para quem entregaria o alicate em qual tipo de pessoa? No sentido de agradecimento, de incentivador. A gente já sabe mais ou menos, porque lá no início você já... Você falou bastante. 2 pessoas, né? Olha, eu acho que essas 2 pessoas que eu falei foram pessoas muito importantes. O meu chefe sempre me incentivando, sempre me levando junto para trabalhar com ele. Essa blogueira, vão me chamar de puxa-saco, a pessoa que eu vou falar. Não vou falar nenhuma pessoa dentro da área. Essas 2 pessoas que eu falei no começo foi de extrema importância, elas me deram o caminho, né? Eu acho que, voltando a falar de fé, são pessoas que Deus coloca na nossa vida, né? Pra dar um direcionamento. Mas eu namoro uma pessoa que ela me ensinou no último ano aí que eu precisava melhorar muito. Então, se eu tiver que dar o alicate para ela, é para ela,
O nome dela é Carol. Então, por quê? Eu vou falar o porquê. A gente que trabalha com rede social, eu vejo assim, que a gente deixa a desejar em muita coisa. Não só, eu acho que isso envolve até relacionamento, envolve o lado profissional, né? Às vezes, porra, você vai fechar uma tomada e o terminal tá lá no carro. Aí você fala, não vou lá no carro buscar o terminal, cara, não vou. Aí você vai e fecha a tomada sem o terminal. Então isso se torna uma coisa ruim, né? Relaxa. Então eu acho assim que eu deixava a desejar em relação à comunicação. Uma vez ela foi num evento comigo em Campinas. Vou muito para evento, todo mês tem um evento. Ano passado eu bati o recorde, assim. E ela foi comigo em Campinas e ela meia blogueirinha também, ela teve uma hora que o cara chegou em mim, assim, e o cara ficou meio assim do meu lado e tal, e ela falou assim pra mim, André, esse cara tá doido pra falar com você, tá doido pra tirar uma foto com você e você não fala nada. Os caras vêm falar com você, você não dá atenção, sabe? Você tá meio que se achando, sabe? Então ela falou isso pra mim, cara, então serviu pra mim como um sinal de alerta e ela mudou, assim, meu patamar de trabalhar. Uma crítica construtiva. Sim, né? ela falou, os caras tá doido pra tirar. Às vezes o cara chega em você, fica trocando uma ideia, o cara puxa um assunto e você meio que já desvia, já vai conversar com outra pessoa. Então, nesse último ano aí, a gente completou 1 ano essa semana, eu acho que ela mudou isso em mim. E hoje eu consigo, na Feicom foi a prova disso, ela conseguiu mudar algo que eu não tinha. Tem pessoas que falam que pessoas não mudam por conta de outra pessoa. Eu acho que ela conseguiu mudar isso dentro de mim. Ela conseguiu falar, pô, André, o cara quer tirar uma foto com você, fala pra ele tirar o celular do bolso, troca uma ideia. Às vezes o cara só precisa de uma palavra para mudar a vida dele. Aí volta naquele assunto que a gente tava falando da gente incentivar as pessoas. Referência. Então, os caras tá começando na profissão. Você tem 15 anos de profissão. Meu, fala alguma coisa pra esse cara. Fala alguma coisa positiva pra ele. Então, depois que ela falou isso pra mim, cara, eu cheguei em casa, eu refleti sobre isso. Eu falei, realmente, cara. Realmente. Eu deixava a desejar muito nessa parte. Eu ignorava muita pessoa. Eu acho que eu deixei a desejar nessa parte. Eu acho que eu falhei muito nisso e realmente o sucesso às vezes sobe para a cabeça, né? Então, se eu tiver que dar alicate hoje, é para ela. Aí, ó. Boa. Aí, mandou bem, hein? É quase um pedido de casamento. Garoto câmera, esperto, liga aí, hein? ó. Foca nele, enquadra Foca ele nele. ali, ó, enquadra ele. Então, não é puxando o saco, não. De verdade mesmo, ela realmente mudou, assim, uma forma que eu pensava. E eu acho que você, Samuel, você vivenciou isso também, trabalhando comigo. Quantas feiras eu fui, quantos lugares eu fui que eu não dava atenção pros caras. Eu tava, tipo, me achando. Eu falei, não, eu vou ser humilde, eu vou tratar bem as pessoas, eu vou tratar o mais básico, o mais foda do mesmo jeito, cara. E depois que eu comecei a fazer isso, minha vida mudou, assim, eu fui pra TV, sabe? Parece tudo coisa de Deus, cara, na nossa vida. Da hora. Verdade. Tudo bem Então no é isso, momento o certo. alicate vai pra ela e é da Kineplex. Ó, Kineplex, fica a dica aí. Fica a dica aí, ó. Aí A gente precisa É passar o alicate. quadro aqui pra gente poder passar o alicate. Ué. Muito Ô, bom. Marquinhos, mas é isso aí, cara. Infelizmente a gente tem que Vamos fazer encerrar um ar aqui. junto, O papo vai. tá Vamos fazer bom. um ar junto, vai. Ah, Muito bom, agradeço muito pelo convite. Talvez, eu acho que tinha que ser nessa hora, né? Tudo tem a hora certa para sim, acontecer, né? verdade. Às vezes a gente se lamenta por algumas coisas, né? Eu costumo dizer que até quando a gente erra um caminho no GPS é livramento de Deus. É Então, livramento. então acho que a gente tem que entender que tem coisas que tem que acontecer no momento Tem que certo. ser, né? Com Eclesiastes certeza, 3, né? com certeza eu vou voltar. E você, eletricista, aparece aqui no podcast. Ó, É os isso homens aí. tá doido pra uns caras bons aqui. Eles nem falaram, só eu. Eita. Mas esse é o Inclusive, intuito, pô. Isso daí é o intuito. inclusive que você tá falando aí, cara, desde quando eu te convido, nós convidamos você, né?
e você aceitou, veio uma coisa na minha mente, né? Que nesse momento aqui a gente fala as hashtags, ó, segue ele. Só que tem uma pessoa que eu vou falar, que me veio à mente pra gente falar aqui hoje, que é o seguinte: que você tem que seguir essa pessoa, cara. Essa pessoa vai te tirar de qualquer situação difícil que você esteja passando. Acho que o propósito do podcast é esse. Se eu sentir essa vontade de falar, é isso que eu vou falar agora. Você tem que seguir a Jesus, cara. Com certeza. O maior influenciador de todos os tempos é Jesus Cristo. Com certeza. Agora a gente pode falar com a hashtag de todos nós aqui, ó. Fiquei até emocionado, porque realmente, Deus é quando eu te convidei, eu veio isso na minha mente, cara. Não sei por quê, mas Deus sabe e você também sabe. Tem uma pequena história. Quando eu comecei, naquela época que eu tinha a parceria com o Gesseiro, um dos primeiros serviços que eu fiz com ele foi uma igreja evangélica. Lá no nosso bairro, uma igreja super grande. Instalei mais de 100 luminárias lá. E teve um dia que o pastor lá da igreja chegou em mim e falou: André, você é um cara muito usado por Deus, cara. Você é muito usado por Deus. E esse cara falou: pô, não desiste dessa profissão. Foca nisso, cara. Você trabalha muito bem, meus. É um dos caras pioneiros, assim, esses dias eu encontrei com ele numa feira, depois, ó, de 5 anos, cara. Ele lembrou de mim. E ele já falava: você é um cara muito usado por Deus, cara. Deus te usa, cara. Tem umas coisas que você fala aqui pra mim que nem eu, que sou pastor, falo. Então, muito bacana isso. Então aí O reconhecimento, né? fica aí essa mensagem, André. Não sei se vai ser pra você, ou pra ele, ou pra quem estiver assistindo, mas eu tinha que falar isso hoje, cara. Eu tinha que falar isso. Que a gente fala muito de O maior segue ele, segue ele, segue ele. o maior Mas o maior influenciador influenciador é de Jesus, todos os né? tempos é Jesus. Ele não tem Instagram não, mas Mas você vamos tá seguir. precisando de alguma Vamos coisa, seguir ele, né? tá passando alguma situação difícil, é só ele que vai tirar você dessa Isso, situação aí. E aí é isso que eu tinha que te falar, isso aí, cara. Tamo hoje. junto. Vamos seguir, Seguindo vamos nessa continuar linha, seguindo. né, de gratidão, realmente, né, gratidão em primeiro lugar a Deus, mas também a essas empresas, né, e através de pessoas que trabalham lá, acreditaram no nosso projeto, né, a Julie, que fez essa conexão da gente com a Veco, o próprio Júnior, né, que foi o nosso contato direto ali com a JR, e ambos, né, tanto no nosso primeiro contato aí, fizeram questão de conversar com a gente e abrir, né, essa oportunidade para fazer parte desse projeto. E como eu aprendi e costumo dizer também que Deus ele não une pessoas, né, mas une propósitos. Eu creio que a sua vinda aqui hoje, né, a vinda do seu irmão, o pessoal já aqui do Shift produção. aqui, da produção, as empresas, é tudo um propósito e um projeto de Deus. E creio que o conteúdo, né, que o Sem Intenção tem criado através dos convidados aí, tá agregando muito na sua vida e tenho certeza que se você analisar com calma esse conteúdo, alguma coisa vai servir para você. Possa ser que nem tudo vai fazer parte da sua vida, mas a mensagem que a gente passa aqui, se um pouco dessa mensagem ajudar na sua vida, principalmente, né, profissional aí, que é o intuito do podcast, eu creio que já vai ser de grande valia. E como o Adriano falou, independente da sua religião, Jesus ele está acima de qualquer religião. Então, deixar essa gratidão aí. E hoje, né, eu nem vou pedir segue, não segue, mas só por sinal de gratidão mesmo, quero agradecer sua presença, agradecer essa parceria com a Adriana, as empresas, agradecer a todo mundo aí que tem acompanhado a gente aí. Valeu. Tamo junto. Valeu, gente. Até a próxima. Até o próximo episódio. Valeu, André. Tamo junto.